E o pilar número 1 do Google Ads, que é a campanha, que o coração da campanha sempre é palavra-chave. Sempre falei isso desde lá de quando tudo era mato, eu já falava que tomar cuidado com palavra-chave sempre foi o maior erro de quem está começando, sempre é o maior erro de quem perde dinheiro, ou de quem ganha dinheiro é o maior acerto, né? E entender esses conceitos. Daí eu pensei, poxa, se eu falo tanto disso, a mentoria aqui tem várias mentorias que eu falo disso ao decorrer das mentorias. Um exemplo, eu pego para fazer um tipo de processo, eu paro para falar de palavra-chave, mas não tem uma mentoria somente disso. Então, tipo, essa vai ser a mentoria mais braba que eu vou fazer sobre palavra-chave, sobre correspondência. Por quê? Eu já falei muito disso várias vezes e cada vez eu vou melhorando a forma como vocês interpretam o assunto. Então, eu consigo cada vez tentar ser mais claro, desde uma pessoa que nem sabe o que é isso, até uma pessoa que já entende e vai aperfeiçoar alguns conceitos. Porque palavra-chave sempre é algo que tem que ser aperfeiçoado. Às vezes não fica tão claro, às vezes não fica tão fácil na parte inicial. E também complementando aqui, não vamos falar só de palavra-chave, vamos falar de correspondência, porque uma sem a outra não funciona. Entender de correspondência sem entender de palavra não adianta. Entender de palavra sem entender de correspondência também não adianta. É você entender as duas separadas e depois entender elas combinadas, que esse é o grande motivo. Então, a ideia de fazer essa parte gratuita para a galera, porque realmente solucionando esse problema, entendendo esse problema, resolve quase todos os problemas de resultados ou de análise, ou enfim. Não é que você entender isso, você já vai começar a vender, mas você vai deixar de perder coisas, dinheiro errado por falta de entendimento de palavras-chave, né? A falta de conceitos, de acertos e tudo mais. Então, aqui nós vamos começar falando de alguns pilares primordiais. Acho que está saindo um som ainda vazado, deixa eu ver. Ah, não, é aqui. É aqui mesmo, tá saindo, o cachorro tá latindo no fundo aqui. Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre quando usar, como escolher, como é que eu percebo a palavra-chave ideal, de qual estratégia, depois como colocar aquelas palavras-chave, a correspondência dentro da palavra-chave que eu escolhi. E hoje vai ser uma maneira interativa. Por exemplo, eu vou fazer aqui algumas perguntas, eu não vou abrir o chat aqui, porque hoje está dando muito mais gente aqui, então acho que vai, batemos 320 pessoas, acho que foi o recorde da mentoria aqui. Então, eu vou fazer perguntas e vocês respondem no bate-papo de acordo com isso daí. Por quê? Cada resposta eu vou entender qual que é a sua maior dúvida. Vai ser uma aula bastante didática, eu sempre falo que agora, eu pensei isso antes, eu vou fazer uma aula muito foda para quando alguém perguntar para mim, Caio, eu errei na palavra-chave, eu não entendi isso. Eu vou falar, assina a mentoria que só para assistir essa aula vale a pena. Paga lá R$ 47, depois você cancela se quiser, mas assiste, porque vai valer a pena você entender isso daí. Porque esses R$ 47 vai sair barato se você não entender isso daí. E vocês sabem que isso é verdade. Quando vocês não entendem isso daí, R$ 47 sai muito barato, você perde isso, ó, rapidinho se você foge desses conceitos ou erra nas correspondências. Então, vamos abordar essa parte combinada aqui entre os dois pilares, palavras e correspondências. E no fim, eu vou tentar fazer isso em 1 hora, só que eu nunca consigo, ainda mais hoje, né, que eu quero aprofundar mesmo nisso daí. Então, vou tentar fazer em 1 hora e no fim eu respondo umas 10 perguntas. Hoje, obviamente, não vai dar para responder todo mundo que levantar a mão, senão nós vamos amanhecer aqui respondendo pergunta. O dia que eu fizer um corujão, nós fazemos isso daí. Ainda não vamos fazer, não. Mas vamos lá, então. Vou compartilhar minha tela aqui para iniciarmos. Tudo ok? Tudo ok? Beleza? Caio, fala na próxima aula sobre métricas do Google. Podemos falar sim, Bruno. Tá tranquilo. Outra coisa importante, eu queria falar de palavra-chave, né? Reforçando da importância. Por exemplo, se eu erro, se eu faço um anúncio sem graça, sei lá, vamos supor que eu anuncie para Caio Calderaro, é a minha palavra-chave principal. Se o meu anúncio fosse assim, você mais rico, clique aqui. Tipo, nada a ver, né? Eu estou anunciando a palavra-chave Caio Calderaro, estou fazendo um título no anúncio, nada, tipo, não tem muito sentido com a palavra-chave, só que eu estou mandando ele para a página de vendas do GPA. Eu errando, fazendo título feio, título sem sentido. Eu coloco uma extensão, clique agora e entre para a melhor coisa da sua vida. Sei lá, eu falasse extensões sem graça, título incoerente com palavras-chave que é errado. Porém, se a palavra-chave está certa, se eu trouxe o cara certo, não vai me prejudicar tanto eu ter um título ruim, um título sem graça e etc. Por quê? Eu trouxe o cara certo. Ele vai ver o título lá, não vai gostar, mas ele vai clicar na página que é a que ele queria.
Então, acertar a palavra-chave tira quase todos os erros de lado do caminho. A ideia de você fazer um bom anúncio, uma boa extensão, entender estratégia de lance é importante e muito importante complementar esse conhecimento. Porém, nada disso funciona se você errou o pilar número 1. Trazer a pessoa errada. E trazer a pessoa errada é usar a palavra errada. E o contrário é verdadeiro. Pode estar tudo errado. Se eu trouxe a pessoa certa, não importa muito o meu anúncio, não importa que eu não vou perder dinheiro à toa devido que eu fiz uma extensão feia, que eu fiz um título sem graça, que eu coloquei uma descrição, não coloquei duas, por exemplo, tá? Não que isso não seja importante, mas o mais importante para esses erros é você acertar mesmo a pessoa que você traz, tá? Então, vou compartilhar a tela com vocês aqui para a gente começar com algumas perguntas já iniciais para ficar mais claro como que é o processo na prática, tá? Peguei até um produto aqui que ele é difícil de encaixar uma boa palavra, porque ele nem é tão específico, ele é específico, mas não é tão específico. As palavras soltas são um pouco genéricas. Aí nós vamos ter um desafio de como encaixar isso daí, porque não é meio de funil, mas é um fundo de funil um pouco genérico, né? Não é uma palavra tão única assim. Beleza? Compartilhar aqui com vocês, então, e vamos lá. Deixa eu jogar essa tela para cá. Aí aqui eu posso olhar assim, fica mais fácil para mim, para eu ver. Beleza. Ó, vamos lá, então. Eu estou aqui com o meu bloco de notas. Vocês estão vendo o meu bloco de texto aqui aberto? Está compartilhado com vocês? Tá ok? Beleza, então. O Igor já respondeu rapidão ali, já foi prático. Ó, vamos lá então. Primeiro, né, para eu entender de fato qual palavra usar e qual correspondência usar, primeira coisa que eu tenho que fazer, essas 3 perguntas aqui, e nessa ordem. Até colocar aqui primeiro as perguntas em ordem, porque não pode fazer de forma contrária. É assim, para quem eu quero aparecer? Essa é a minha primeira pergunta. Por quê? Como é que é para quem, Caio? Eu quero aparecer para uma pessoa de 18 anos? 19 anos? Não, não é a característica, não é a segmentação, é para quem. Quando eu falo para quem, é estratégia. Estratégia. Quem conhece, quem já entende um pouco mais, fundo de funil, meio de funil ou topo de funil. Topo de funil. Né? Primeira pergunta, para quem eu quero aparecer, para qual estratégia eu vou anunciar? Eu tenho que setar isso antes, na hora que eu escolhi o produto. Eu escolhi o produto, ou você pode escolher sua estratégia antes, que é o que eu aconselho, para depois escolher um produto para aquela estratégia. Aí, beleza, eu escolhi a estratégia fundo de funil. Então, a minha estratégia agora é fundo de funil, ou não. A minha estratégia é meio de funil. O que é fundo de funil para quem aqui é novo e não entende, né? Nome específico, nome do produto, né? / nome do produto. O que é meio de funil? É uma pessoa não no momento de compra ainda. No momento de compra ainda. Por exemplo, o curso de Google Ads. Né? Aqui seria GPA domínio estratégico, seria o fundo do funil, a pessoa que já conhece. Embaixo, meio de funil. E a pessoa aqui, topo de funil, seria uma pessoa que está pesquisando como ganhar dinheiro na internet. Todos esses níveis de consciência aqui, eu consigo mandar a pessoa, no fim, vender o mesmo treinamento. Só que você entende que cada estratégia é um caminho diferente, é uma pessoa diferente, é um momento de compra diferente. Então, primeira coisa, para iniciar, pode ser básico para algumas pessoas, para algumas pode ser uma novidade. Para quem eu quero aparecer? Para a pessoa que já conhece, que momento de compra ela está? Fundo de funil? Ela já está querendo comprar? Já está pesquisando pelo nome? Meio de funil? Topo de funil? Qual que é o momento que você quer atingir a pessoa? Setado isso, no nosso caso aqui, vamos anunciar uma para fundo de funil. Então, eu setei. Para quem eu quero aparecer? Eu já decidi que a minha estratégia é fundo de funil. Eu quero aparecer para o nome do produto. E aqui eu escolhi um produto, tá? Para quem compra. Vamos lá, então. Eu decidi isso daqui, o pilar número 1. Agora eu vou aqui. Esse é o produto que eu escolhi, certo? Ele chama Desafio Oficina das Emoções. Pode ver, é um nome específico, mas não é específico, porque desafio, aqui tem até o nome mais próprio, ó. Desafio 15 dias, Oficina das Emoções. Aqui, o nome na Hotmart, na Eduz, ele é Desafio 15 dias, Oficina das Emoções.
Aqui o nome da página é Desafio Oficina das Emoções. Você entende que a combinação das palavras torna esse produto único, mas se eu soltar as palavras, elas são genéricas? Por exemplo, GPA. Ela solta, ela é genérica, né? GPA não é um termo comum, é um termo único, específico. Se eu desmembrar GPA, domínio estratégico, o GPA é único. Por exemplo, Extreme 21. Extreme 21, Extreme é uma palavra específica, é um nome diferenciado, não é um termo genérico, não é um termo aberto, é um termo único, certo? Agora, esse daqui, Desafio Oficina das Emoções, se eu desmembrar as palavras, elas não são únicas, elas são palavras genéricas. Esse é o grande cuidado quando você vai anunciar para o fundo de funil e entender esses conceitos. Só que ela é fundo de funil porque quando elas combinadas, elas se tornam única. Ou seja, quem pesquisar Desafio Oficina das Emoções, na minha concepção, segundo a minha pesquisa, é uma pessoa que quer esse curso. Como primeira coisa que eu olho, né? Se existe isso. Opa, aqui está no Yahoo. Que se existe isso, uma outra variação. Por exemplo, vai que Desafio Oficina das Emoções existe algum termo relacionado. Então, primeira coisa para eu saber se é específico ou não. Eu acho que a combinação aqui, segundo o meu conceito, a combinação Desafio Oficina das Emoções é um termo combinado específico. Mas aqui eu confiro. Desafio Oficina das Emoções. Como que eu sei se é fundo de funil ou não? Quando eu coloco a palavra e ela me traz o curso, ela não me traz outros termos, ó. Desafio Oficina das Emoções, psicóloga Thalita Pupo, curso de inteligência emocional, ó, não tem nada a ver. O segundo anúncio ele não tem nada a ver com a palavra que eu pesquisei, ou seja, não tem nada relacionado a isso que use essas palavras. Essa pessoa que está anunciando de maneira errada aqui está aparecendo. Ó, não tem outro termo, não tem nenhuma banda de rock, não tem nenhum, sei lá, o nome de um ator, não tem nenhum nome de filme. É a pessoa, é o curso, não é fundo de funil essa combinação. CT isso. Vou anunciar para fundo de funil o nome do produto. A combinação é fundo de funil. CT no termos de pesquisa, na rede de pesquisa, para validar que é fundo de funil. Tá, agora tá claro. Beleza. Então eu sei que o nome do meu produto é esse daqui, certo? Primeiro eu pego o nome do produto. Exatamente o nome do produto. O que eu faço com ele? Eu venho aqui e pego o nome dele fechado, e coloco aqui na rede, no parejador, certo? Para eu saber agora as variações, se fazem sentido. Ó, Desafio Oficina das Emoções, de 10 a 100 buscas mensais. CPC tal, não vamos falar de CPC não, porque a ideia aqui é palavra-chave. Caio, puta, mas estranho, cara. Desafio das Oficinas das Emoções, pouca busca, né? É, porque eu peguei o nome do produto. Lembra quando eu falo sempre aqui na mentoria, às vezes? Ah lá, o Luan já matou a pau aqui, ó. Por que a pessoa às vezes se trava, ela se limita ao não conhecimento das palavras-chave, dos usos das palavras-chave? Porque essa palavra aqui, ela é uma frase muito complexa. As pessoas dificilmente vão pesquisar desafio, oficina das emoções. Normalmente, ela pode pesquisar o quê? Eu vou desmembrar a minha palavra, eu vou desmembrar a minha frase, oficina das emoções. Aí volta a mesma pesquisa. Ó, Oficina das Emoções, de 100 a 1000. Já melhorou, tipo, 100%, né? De 10 pesquisas foram para 100 a 1000. De 10 a 100 foi de 100 a 1000. Já me mostrou outras variações. Aqui já apareceu essa, já apareceu essa, já apareceu essa, já apareceu essa. Certo? Só que como eu desmembrei, você lembra que já não é a mesma palavra-chave que eu usei aqui? Então, se eu desmembrei, eu tenho que fazer a mesma coisa. Tá, com desafio, a combinação ficou certo, ficou setada. Quando eu uso o desafio, não aparece nenhum outro termo genérico, nada. E agora, se eu usar só a oficina das emoções, eu ainda estou no conceito fundo de funil? Eu tenho que verificar isso. Olha para vocês verem, já não estou tanto dentro do fundo do funil, porque a hora que eu pesquiso Oficina das Emoções, me aparece aqui algumas coisas diferentes, ó. Livro, apareceu aqui o curso, né? Mas se eu descer aqui, vamos ver. Aqui também, ó, não é coisa relacionada, mas não é genérico. Aqui já tem uma coisa para criança, ou seja, para criança já descobri que não é meu curso, então já posso negativar caso ele não seja, né? Você olha na página de venda se trata de criança, aqui pelo jeito sim. Então, beleza. Já vi que eu tenho que tomar mais cautela. Quando eu sei que essa palavra aqui solta, eu tenho que ser mais cauteloso, porque eu percebo que a hora que eu pesquiso ela desmembrada, me traz outras pesquisas, eu tenho que tomar cuidado com o quê?
Vamos chegar lá, com as correspondências, mas vamos chegar lá. Você olhou isso aqui, eu defini que desafio tá ok, posso usar ela tranquilo. Essa palavra aqui, eu já não posso ser tão tranquilo mais. Então, vamos lá, vamos continuar. Então, eu peguei aqui a palavra oficina das emoções, desafio, oficina das emoções, teoria e prática, oficina das emoções infantil, tá? Peguei essas palavras aqui e vou jogar ela aqui. Vamos pegar ela aqui. Primeiro pilar, decidido. Vou anunciar para fundo de funil, para nome específico, nome do produto. Segundo, quais palavras eu preciso usar? Quais palavras eu preciso usar? Desafio, oficina das emoções, certo? Oficina das emoções. Primeiro só as palavras das emoções. Teve outras variações ali. Oficina das emoções. Teve vamos pôr aqui curso, oficina das emoções. Para essa palavra também quero aparecer. Desafio 15 dias, o nome do produto mesmo, né? Desafio 15 dias, oficina das emoções. Agora eu penso assim, se eu pegar essas palavras aqui, eu defini, certo? Essas palavras aqui, todas elas são interessantes para mim. Eu fiz a pesquisa, eu olhei o planejador, eu olhei na rede de pesquisa se ela é fundo de funil, eu desmembrei a palavra-chave porque a frase era muito grande, eu usei a oficina de emoções, eu verifiquei de novo se só ela solta, porque se eu uso ela solta e eu não verifico, eu posso perder muito dinheiro aqui. Se a pessoa não verifica depois, eu posso perder muito dinheiro aqui. Porque se fosse muito solta e o dinheiro ia todo embora aqui, eu ia nem testar essas palavras aqui, porque o Google ia oferecer mais essa palavra aqui do que as outras, porque ela tem mais busca. Então tem que tomar cuidado. Só que eu sei que é uma palavra interessante para mim. Eu tenho que só manusear outros pilares, que é as correspondências depois. Então, se eu definir aqui primeiro, segundo isso, quais palavras eu preciso usar, eu decidi aqui. Alguém tem mais alguma ideia de qual palavra eu poderia usar? Só palavra. Me falem aqui se tem alguma coisa que você acha que eu poderia usar aqui como palavra. Me falem aqui para ver se vocês têm outra ideia. Depois eu vou usar quais eu usei, tá? Eu já fiz essa campanha. Depois eu quero ver se vocês vão bater com aquilo que eu fiz. Minha primeira venda de todas as verdades, fundo de funil, oficina das emoções, Thalita Pupo, desafio, oficina das emoções, mais oficinas, desafio, oficina das emoções, treinamento, o nome da produtora, em outro grupo de anúncio, né? Mas método oficina das emoções, curso oficina das emoções, curso 15 dias, oficina das emoções. Ó, gostei do Leonardo Laborda. Uma ideia boa, 15 dias, oficina das emoções. Método, oficina das emoções, curso, desafio Thalita Pupo. Vamos lá para o desafio. Vamos para o nome da produtora, tá? Me falaram bastante ali. Vamos lá. Definir o nome do produto. Quero ver se eu quero fazer 2 grupos de anúncio. Só para vocês entenderem por que eu não fiz 2 grupos de anúncio. O nome da Thalita Pupo tem 10 a 100 pesquisas. Eu poderia anunciar para esse produto aqui, para esse grupo de anúncio aqui, usar curso Thalita Pupo, Thalita Pupo curso, desafio Thalita Pupo. Eu poderia, só que a hora que eu vou olhar aqui, ele tem muita baixa pesquisa. Então eu quero testar de cara aquele grupo lá. Se eu tenho 20, eu estou pensando numa verba baixa, tá? Eu estou me colocando na posição de vocês que iniciam com o pé mais devagar, que tem que iniciar com o pé mais devagar. Então, eu vou botar R$20 por dia. Aliás, eu coloquei R$20 por dia. Então, se eu coloquei R$20 por dia, eu não vou diversificar essa minha verba para o nome da produtora. Porque, lembrando, o nome da produtora pode ser interessante, mas tem menos buscas e, às vezes, a pessoa só quer conhecer a produtora. Se eu encaixar a palavra curso, vai ajudar, desafio, método, mas eu só não vou acrescentar esse grupo de anúncio aqui, porque tem baixa pesquisa e a minha verba é baixa. Então, eu quero testar direto naquilo que tem mais significância para mim, que é o nome do produto. No processo de escala, ou no processo de R$100 por dia, R$50 por dia, eu uso outro grupo de anúncio, faço esse mesmo tipo de análise e jogo um outro grupo de anúncio. Então, é por esse motivo que eu não vou usar aqui o Thalita Pupo no grupo de anúncio. Mas eu posso fazer o quê? Me falaram também, não sei quem que é o nome, mas me falaram aí. Oficina das emoções, oficina de emoções, Thalita Pupo. Fechou. Vocês estão vendo que uma limitação de uma pessoa que às vezes está sem o conceito muito firmado, ela ficaria só nisso daqui, ó. Ela ficaria nisso daqui e colocaria uma frase aqui, ela colocaria mais ou menos assim.
depois ela faria uma ampla modificada, ela limitaria muito, porque às vezes alguns conceitos não estão muito claros na cabeça de uma pessoa que está pesquisando, que está começando a criar uma campanha. Então, o segundo pilar aqui, importante, eu defini quais palavras são interessantes. Aquele fato, né? Aqui eu decidi para quem eu quero aparecer, para fundo de funil, e aqui quais palavras que eu vou aparecer para essa pessoa. Todo mundo que pesquisar por isso daqui, que é o curso, a pessoa que pesquisar Desafio e Oficina das Emoções, que é um curso, a pessoa que pesquisar Oficina das Emoções, curso oficina, Desafio 15 dias Oficina das Emoções, 15 dias Oficina das Emoções, a pessoa quer comprar o curso, essas pessoas que pesquisarem isso quer comprar o curso, e se a pessoa pesquisar assim, por exemplo, Desafio de 15 dias, Thalita. A pessoa pesquisou, tá? Aqui é o termo de pesquisa. Vamos pensar em variações aqui, termos de pesquisa. Desafio 15 dias, Thalita. Vamos pensar aqui se a pessoa pesquisa oficina de como... Acabarei. Não dá para pensar dessa forma de como que eu posso ter emoções, não. Vamos pensar como entrar, como comprar curso, oficina, emoções. A pessoa que pesquisar aqui, emoções, curso, desafio 15 dias. Desafio 15 dias. Essa aqui é boa. Se a pessoa pesquisar curso, Thalita, oficina. Se a pessoa pesquisar Thalita, desafio, emoções. Se a pessoa pesquisar emoções, treinamento da Thalita. Se a pessoa pesquisar oficina das emoções, desafio 15 dias. Ó, o que eu penso? Eu tenho que colocar quais pesquisas o usuário pode fazer para eu ver se eu vou aparecer ou não. Por exemplo, se eu sei que desafio 15 dias, Thalita, é interessante para mim, como comprar curso Oficina das Emoções é interessante para mim, emoções, curso, desafio 15 dias é interessante para mim, curso Thalita Oficina é interessante para mim, eu faço essa pergunta. Se a pessoa pesquisar isso daqui, eu quero aparecer para essa pessoa? E se ela pesquisar isso, essas palavras aqui atenderiam essa pesquisa? Se eu usasse todas elas em frase, agora que entra correspondência. Aqui eu defini a palavra. Vamos supor que eu usasse todas essas daqui em frase, tá? Todas essas daqui em frase. Vamos para o terceiro pilar aqui, tá? Certo. Vamos até jogar para baixo aqui. Certo. E quais correspondências? Vamos voltar aqui. E quais correspondências eu quero... E agora, quais correspondências eu tenho que usar para aparecer para esse termo de pesquisa aqui? Essa daqui, se eu usasse essa daqui, eu não apareceria para todas as pesquisas. Por quê? Quando eu uso frase em todas as variações, eu estou falando para o Google. O Google, a pesquisa do usuário tem que ser dentro dessa frase. Se a pessoa pesquisar desafio oficina das emoções, eu quero que o meu anúncio apareça. Mas se ela trocar a ordem, se ela pesquisar isso daqui, ó, emoções curso desafio 15 dias, meu anúncio não aparece. Porque não tem essa frase aqui, ó. Essa frase aqui, por exemplo, não tem em nenhum lugar aqui. Em nenhum lugar tem aqui. Essa frase aqui, em nenhum lugar tem aqui. Essa frase igualzinha, não tem. Então, quando eu sei que isso daqui para mim é importante, o que eu tenho que fazer? Aí é hora de eu dar mais liberdade na correspondência de palavra-chave. Lembrando, porque eu sei que isso daqui para mim é importante. Às vezes, outros termos de pesquisa para você não faz sentido. Aqui eu comecei a pensar o que poderia fazer sentido, para quais pesquisas eu queria fazer. Não faz sentido você vir aqui e usar tudo isso daqui em frase, ó. Não faz, porque daí vai o quê? Bagunçar o índice de qualidade, vai bagunçar a inteligência. Sendo que eu peguei essas palavras aqui, tá tudo dentro, ó, são palavras bem ok, tudo com o mesmo conceito, não estou misturando as naturezas. Quando eu coloco muita coisa assim, ó, como comprar curso oficina, eu tô meio que jogando mais para o meio do funil, mais para o topo, porque é uma pessoa que não pesquisou pelo nome. Então, se eu jogo tudo isso daqui em aspas, eu posso mudar um pouco a natureza do grupo de anúncio. Eu estaria fugindo. Porém, eu quero aparecer.
Então, agora é a hora de eu decidir qual correspondência usar que faça com que eu apareça nessas pesquisas aqui. Agora é a hora de você pensar, falar, putz, agora eu preciso saber, se eu usar, para eu aparecer para essa pesquisa aqui, qual palavra eu tenho que usar? Agora eu vou pensar. Então, beleza. A frase tem que ter... vamos pensar aqui, tá, galera? Entra no raciocínio. Eu quero aparecer para essa pesquisa aqui, ó. Desafio de 15 dias, Thalita. Eu já descobri que todas essas frases aqui, nenhuma eu apareceria. Nenhuma. Então eu penso, como é que eu faço para eu aparecer? Aí eu falo, pô, desafio, tem que ter desafio, tem que ter 15, tem que ter dias, tem que ter Thalita. Agora, a ampla modificada, que é um funil acima da correspondência de frase, a frase tem que conter o que está aqui dentro. Tudo que está dentro da palavra-chave. Dentro da frase tem que conter. Se trocar a ordem, não aparece. Tem que ser nessa ordem que tem que aparecer. Quando eu uso ampla modificada, não tem que ser na ordem. Pode ser em qualquer momento, desde que tenha a palavra que está depois do mais. O ampla modificada é eu falando para o Google. Ô Google, todas as palavras que eu coloquei mais e usei a palavra, você tem que ter essa pesquisa. Tem que ter essa palavra no termo de pesquisa do usuário. Não pode ter só desafio. Tem que ter na frase desafio, 15, tem que ter dias, tem que ter Thalita. Não importa a ordem. Se a pessoa pesquisar assim, ó, o termo de pesquisa. Se a pessoa pesquisar assim, desafio, 15, Thalita, inventar aqui para entender, oficina, emoções, curso. Se eu estou usando essa palavra aqui, essas correspondências, 15, certo? 15 dias são as quatro condições que eu estou dando para o Google. Google tem que ter Thalita, tem que ter dias, tem que ter 15, tem que ter desafio na frase do usuário. Então vamos lá. Aqui tem 15, aqui tem Thalita e aqui tem desafio. Só que não tem o quê? Dias. Eu não apareceria para essa pesquisa aqui. Eu não apareceria para essa pesquisa aqui. Eu ficaria nulo. Meu anúncio não aparece porque está faltando dias. E eu falei para o Google, tem que ter essas 4 palavras aqui na frase do usuário, na pesquisa do usuário. Então, tem que pensar ainda mais. Então, Caio, mas então é só colocar dias aqui. Não, quer dizer, é só eu tirar dias daqui. Certo? Só que daí eu quero aparecer para quando tem dias, não quero? O que eu faço? Eu faço de novo. Eu faço uma agora mais completa. Desafio, mais 15, quer dizer, com menos, Thalita. Eu tiro, deixa eu tirar essas cores aqui, vai bagunçar para vocês aí. Opa! Entendeu? Quando eu coloco uma frase, uma correspondência que vai limitar as variações das pesquisas, eu posso deixar mais solto ainda. Quando eu faço essa correspondência aqui, é eu dando mais liberdade, lembrando, é eu dando mais liberdade, eu dando mais abertura. Quando eu diminuo uma palavra, é eu dando mais abertura ainda. Você está vendo? Eu tirei o dias aqui. Então, a frase que tiver desafio, 15, Thalita, eu quero aparecer. Só que aqui ainda foge um pouco do índice de qualidade, porque a nossa fase principal é a oficina das emoções. Então, eu poderia pensar em outras palavras, ou na oficina ou emoções. Mas eu poderia jogar isso aqui num outro grupo de anúncios, talvez, né? Só para essa pesquisa aqui. Nesse caso aqui, a gente está definindo as correspondências dos termos de pesquisa ideais do nosso grupo de anúncio. Tá ficando claro? Minha campanha está travada, deixou gerar o curioso. Tinha essa ferramenta também, essa aula é ouro. Sim, tá ficando claro, galera? Tá ficando confuso. Me fala aí quem é muito iniciante, fala, não, Caio, para mim tá complicado. Beleza, então. Vamos prosseguir aqui. Nesse caso, quando eu falo assim direto nos stories, direto eu falo para vocês assim, galera, vocês têm que ficar de olho no grau de liberdade que você dá na correspondência. Você tem que ficar de olho se você está travando muito a sua palavra-chave porque tem poucas variações. Você tem que ficar de olho se você pode desmembrar isso um pouco mais para soltar. Só que tem que tomar cuidado se eu soltar muito, porque daí eu posso, eu não estou liberando, eu estou sendo muito amplo. Por exemplo, se eu tiro o Thalita aqui, ó, Caio, então eu vou deixar desafio mais 15. Aí não, né? Se eu deixo só o desafio e mais 15, ou seja, eu estou falando para o Google, tem que ter 15, tem que ter desafio na pesquisa do usuário. Tá, se a pessoa pesquisa assim, por exemplo, desafio
15, desafio, 15 dias para emagrecer hoje. Olha o termo de pesquisa do usuário. Você apareceria. Por quê? Tem 15, ó, 15, certo? 15 e tem desafio. Tá ok. Você deu a condição para o Google. Google, eu quero que apareça quando tiver desafio e quando tiver 15. Ok, a frase do usuário tem as duas condições que você deu para ele. Desafio e 15. Então, não, tem que tomar cuidado. Se você der muita liberdade sem entender esses conceitos, você vai dar uma liberdade solta que vai dar errado. Você vai trazer... Opa, tô parado de pintar esse negócio aqui, tá atrapalhando eu já. Ó, entendeu? Então, eu dou uma liberdade, mas eu não sou tão amplo assim. Nesse caso, então, para mim, mais desafio, mais Thalita, mais dias, ia sair um pouco desse funil aqui. Vamos pensar nesse funil aqui. Vou perguntar para vocês agora. Mais oficina, mais emoções. Me contem aí, galera, se mais oficina, mais emoções é uma palavra boa que eu deveria usar aqui nesse caso. Me contem aqui. Se vocês não acertarem, eu vou voltar lá do zero e vamos explicar de novo o que é isso aqui. Não é sim. Samara. Não é, acho que não. Pô, pelo menos 90% aí tá entendendo. Isso aí, não, muito amplo, boa. Vamos falar com a Samara aqui, então, que respondeu que sim. Samara, por que quando eu uso mais oficina, mais emoções, não é uma palavra boa para mim? Estou sendo muito amplo. Lembra que eu expliquei que desafio, oficina das emoções, a frase combinada faz sentido, mas as palavras desmembradas não são genéricas. Quando eu uso a ampla modificada, é eu fazendo isso, é eu desmembrando as palavras. E elas desmembradas, elas são genéricas. Então, quando eu falo assim para o Google, eu quero mais oficina, mais emoções. Se alguém pesquisar assim, é difícil pensar num termo de pesquisa que oficina e emoções junto numa frase não deve ser tão comum. Mas, por exemplo, acho que não vai ter. Não vai ter. Como sentir emoções numa oficina, só para vocês entenderem, ficou totalmente sem sentido aqui, mas, por exemplo, uma palavra nada a ver, olha lá, salão de festa, oficina das emoções. Pô, perfeito. É melhor que essa daqui, isso aqui não tem sentido. Salão de festas, lembrando que a criatividade do usuário é gigante. Salão de festas, oficina das emoções. Tem a ver com o seu produto, essa pesquisa aqui? Salão de festas, oficina das emoções? Não tem nada a ver com aquilo que você vende, mas você apareceria, o seu termo de pesquisa apareceria. Caio, mas é a minoria. Mas vamos supor que você faça isso em 5 campanhas. Pô, Caio, mas vai ter 2 cliques errados. Concordo, às vezes não tem nenhum, tá? Às vezes se você usa isso daqui, você não tem nenhum. Mas se você não entendeu esse conceito, o que vai acontecer? Você vai ter 10 campanhas, 5 campanhas, todas elas soltas, todas elas tomando clique. E às vezes um clique é R$6. Aí você toma 3 cliques, R$18. Você entende? E o teste que eu falo é R$100, você já perdeu 20% da sua verba em coisa que você deixou livre. Entendeu? Então, deixar tão amplo assim na parte inicial não faz sentido. O que eu gosto de fazer? É colocar pelo menos aqui, ó, o curso. Pronto, resolvi o problema de amplitude. Quando eu tiro o curso, eu estou muito amplo. Só oficina e emoções, eu estou dando muita liberdade, muito solto. É porque a palavra combinada, oficina e emoções, numa mesma frase, não tem como criar uma frase muito fácil e clara aqui. Mas vamos supor que isso daqui fosse, sei lá, mulher, né? Imagina, mulher e emoções na mesma frase, o tanto de frases que você ia trazer, é que oficina não combinaria tanto numa frase com emoções. Mas se fosse mulher, por exemplo, ia trazer milhares de pesquisas que você ia perder dinheiro. Então tem que tomar cuidado na hora de desmembrar as suas palavras para usar ampla modificada. Se as duas palavras fossem soltas, por exemplo, se aqui fosse mulher, como que eu resolvo? Eu coloco o curso aqui. Porque daí eu falo para o Google, tem que ter mulher na pesquisa do usuário, tem que ter emoções e tem que ter curso. Tudo isso na mesma pesquisa. Não importa a ordem, não importa se é curso, mulher de emoções, não importa se é emoções, mulher, curso, não importa a ordem que ele pesquisar. Tem que ter as 3 palavras que eu coloquei no mais aqui. Então, sempre na hora de você pensar numa correspondência de palavra-chave, sempre na hora de você colocar o mais, ou a frase, ou exata, você tem que pensar, eu usando essa correspondência
quais tipos de variações eu vou aparecer? Para que tipo de pessoa eu vou aparecer? Porque o que a pessoa pergunta para mim, Caio, eu uso frase assim? Eu uso frase nesse curso? E eu uso exata nesse curso? Eu falo, não sei. Se você usar exata, para quem você vai aparecer? Qual pesquisa vai ter se você usar exata? Se você vai limitar muito se você usar exata? Não, cara, exata é a palavra certa que eu quero aparecer. Se eu usar ampla modificada do jeito que você quer, vai aparecer para quem? Faz sentido as variações? Você fez aqui uma tarefinha de pensar em termos de pesquisas variados para ver se faz sentido para você? Tá? Então, isso daqui é a maneira que você vai deixar mais solta a sua campanha, mais leve, pegar mais cliques baratos, porque ninguém anuncia com tantas variações aqui. Nós vamos continuar, nem está na metade de vocês entenderem isso daqui ainda. Estou indo por partes, mas vamos fazer muito mais variações aqui. O que eu quero que vocês fique claro é o quê? Quando você faz mais variações, mais aberturas, deixa a palavra mais solta, a correspondência, subir o funil de correspondência é basicamente o quê? Eu estava usando exata, fui usar uma frase. Saí de uma frase, fui usar para ampla modificada, que é o maisinho. Eu estou subindo o funil um pouco da correspondência. A palavra é a mesma. Vocês entenderam que as palavras são as mesmas? Ó, oficina das emoções é a mesma palavra fundo de funil. Não deixou de ser fundo de funil a palavra. E mesmo aqui, eu usando ampla modificada, a palavra é a mesma. A palavra continua fundo de funil. Aqui não é mulher, né? Vamos trocar isso aqui. Oficina, vamos colocar outra aqui. Desafio, mais oficina, mais emoções. Certo? Aqui eu poderia pensar em que mais? Poderia colocar mais oficina, mais emoções, mais Thalita. Ao invés de curso, se tiver Thalita no meio, não tem como dar errado também. Se tiver oficina, emoções e Thalita, fundo de funil, não foge do conceito do grupo de anúncio, que é a oficina das emoções, a palavra principal. Lembrando, palavra principal, para não fugir o conceito, palavra principal, oficina das emoções. Aliás, desafio. Não posso viajar muito, sair desses conceitos aqui. Essa palavra aqui é a principal, não posso fugir dela, tá? Então, todas as variações aqui tem que ser variações de correspondências de palavras dentro da minha palavra principal. Ó, nenhuma hora eu tô fugindo dela. Tem oficina, tem emoções. Tem oficina, tem desafio, tem emoções. Tem oficina, entenderam? Só que é o seguinte, aí tem o lado contrário. Ó, a Érica falou assim, Caio, mais desafio, mais 15, mais Thalita, faz sentido? Faz total sentido, ô Érica, mas não para esse grupo de anúncio. Aí teria que ser um outro grupo de anúncio, onde eu faria, seria um G2, por exemplo, que daí eu usaria, a palavra principal seria, deixa eu pegar aqui, ó. No G2, a palavra principal seria desafio 15 dias Thalita. Entendeu? Quem que anunciaria para esse grupo de anúncio aqui? Quase ninguém. É aqui que você pega o CPC barato e briga sozinho. Que foi alguns casos da mentoria que eu fiz aqui, pelo menos no curso lá de extensão de cílios, no curso da atração alfa que eu vendi aqui. Depois que eu vendi, é lógico que apareceu um monte de gente fazendo. Mas no início eu pegava palavras que ninguém anunciava, vendia baratinho, custo baixo, etc. Porque eu soltava mais do que as pessoas são acostumadas a soltar. Só que agora entra o contrapartida. O que é o contrapartida? Isso daqui é o nível mais avançado de você pensar em tudo. É o nível mais avançado, mais hard de você anunciar fundo de funil. Soltando tudo isso, colocando variações. Todas elas fazem sentido para você. Só que, pô, a pessoa entrou hoje. Ela começou agora. Primeira campanha dela. Eu não aconselho que você já faça tudo isso daqui, ó. Tudo isso daqui. Aí, o que eu aconselho, no caso, a pessoa que está iniciando? Eu até coloquei um exemplo aqui que eu queria mostrar para quem está iniciando. Eu faria um modelo mais básico. Por quê? Às vezes não está tão firme ainda o seu conceito. Então, a sua verba ainda é menor. Então, espera os termos de pesquisa para você ver se você está travando mais. Se a sua campanha não rodar, por exemplo, ou se os seus termos de pesquisa estão muito ruins, ou estão muito fechados. Aí você vai abrindo, vai com mais calma. Entenda isso daqui e com o tempo vai adicionando mais palavras, adicionando palavras novas, fazendo coisas diferentes. Ó, aqui eu coloquei algumas palavras e algumas palavras que pode trazer clique ruim. Vamos ver se teve clique ruim já? Ah, teve 2 cliques. Vamos ver se qual foi o termo de pesquisa. O que eu fiz aqui? Eu coloquei uma palavra solta, que é a palavra que traz para mim. Ó, presta atenção. Se você está iniciando e você usa essa palavra aqui, nós vimos que essa palavra aqui é um pouco genérica, traz cliques
ruins. Cai, mas pô, você falou que é solta, sem o curso não faz sentido, pode ser ruim. Só que ela está em frase, pelo menos está na sequência. Oficina das emoções. E eu olhei nas pesquisas lá, traz um pouco fica um pouco superficial. Porém, como eu tenho um pouco mais de experiência, eu vou usar ela e vou olhar os termos de pesquisa. Se os 5 primeiros cliques, os 10 primeiros cliques for um termo de pesquisa muito fora, eu já venho aqui e travo ela. Já coloco um curso na frente aqui. Por exemplo, eu já vim aqui e faria aqui curso. Já ficaria de olho, falando, não, tá muito solta, muito fechada, eu não vou esperar gastar 100 cliques aqui. Eu já olho de cara se trouxe o clique ruim. E para ver se foi ela, eu clico nela e vou nos termos de pesquisa dela. Como aconteceu agora, foi hoje cedo que eu montei, não deu nem tempo. Eu queria que tivesse mais cliques, mas não deu nem tempo de mostrar os cliques ainda por causa do delay do Google. Mas, por exemplo, quando que eu não aceitaria também? Se fosse muito caro o CPC. Olha o custo do meu CPC, fundo de funil, 0,16 centavos. É muito barato, muito barato. Só que só sei ser barato mesmo se se o termo de pesquisa foi ideal. Eu já travaria se fosse R$8. Aí eu não esperaria para ver os termos de pesquisa, porque está muito caro uma palavra solta. Agora, uma palavra solta, barata, eu testaria os 10 primeiros cliques para ver o que me trouxe, para ver se o termo de pesquisa está ok ou não. Então, quem está iniciando, faz o básico. Ó. Oficina das emoções, curso Oficina das Emoções, desafio Oficina das Emoções, aí coloca umas 4 frases aqui que façam sentido, depois você solta em ampla modificada mais um pouquinho, faz o básico. Entendi, cara, nossa, agora já estou entendendo parte de correspondência, aí você vem e faz isso aqui, ó. Faz essa gama aqui e pode até pensar em mais. Na parte da aula aqui, eu pensei nisso daqui. Você pode até pensar em mais palavras e mais variações que façam sentido dentro da palavra principal. O que não pode acontecer são 2 coisas. Você não pode sair da natureza do conceito. O que é isso? Sair da palavra principal, do desafio das emoções. Quero sair. Pô, desafio 15 dias, quero sair da natureza. Eu vou criar um outro grupo. Tá? Eu crio o G2. Quero anunciar para a produtora? Crio um G3. Não pode misturar aqui, senão o índice de qualidade cai, CPC vai lá em cima e acontece todo aquele balaio todo que acontece com muitas campanhas que eu vejo por aí. A pessoa vem aqui e começa a colocar muita variação solta, muita variação de naturezas diferentes e acaba prejudicando a campanha. Vamos recapitular aqui para voltar e ficar masterizado ainda. Vou escolher palavra-chave. Quero saber para quem eu vou anunciar. E lembrando que quando você anuncia para meio de funil, topo de funil, é a mesma maneira, é a mesma sequência. O que muda é para quem você quer aparecer, tá? Então, beleza, defini minha estratégia. Vou anunciar para o nome do produto específico, a parte mais fácil de vender ali, nome do produto. Ok. Segundo, quais palavras eu preciso usar? Aqui é qual palavra, né? Correspondência, né? Essas palavras aqui para mim são oks. Quero usar essas palavras aqui. Definir através do planejador de palavra-chave, através da pesquisa que eu fiz na rede de pesquisa. Eu olhei isso daqui e eu quero aparecer para essas pessoas aqui. Certo. Agora, quais termos de pesquisa pode acontecer da minha palavra-chave? Isso daqui é um termo de pesquisa, isso é isso, esse. Tá. Segundo os termos de pesquisa que podem acontecer, essas palavras minhas aqui estão travadas ou estão soltas? Eu apareceria para essas palavras aqui? Se não, como que eu faço para aparecer? Qual correspondência eu tenho que usar para aparecer para esses tipos de termos de pesquisa? Qual correspondência eu tenho que usar se a pessoa pesquisar não desafio primeiro, se ela pesquisar oficina das emoções, desafio. Se ela trocar a ordem da frase, como que eu faço aparecer para ela? Qual correspondência eu vou encaixar? Entendeu? Aí, beleza. Entendi isso daí, vou aqui e coloco as correspondências para aparecer para essas pessoas. Tá, Caio, mas e a palavra exata? Vamos para a parte agora de exata, tá? Tô dentro ainda, não terminei. Vamos pensar da maneira, vamos trinchar a palavra-chave aqui, para vocês não se limitar nunca mais e ser fundo de funil e concorrer com a palavra. Nossa, eu lembro uma vez, contar até uma história aqui, que foi um dos produtos que eu mais bati cabeça, que eu mais achei que ia vender e não vendi. Quem conhece aqui, acho que já até saiu de moda aí, mas na época o Remunera 365 vendia muito no Google, mas muito. Letra maiúscula e minúscula não influencia, Jardel. Letra maiúscula, acento, etc. Pode colocar variações de maiúsculo, minúsculo, acento. Você pode colocar, isso ajuda no índice de qualidade. Mas, inicialmente, se você colocar tudo isso daí, acento em um, não acento no outro, você vai fazer 100 palavras-chave. Como? Com acento e sem acento, o termo vai aparecer? Você vai aparecer mesmo o seu não tendo acento? Você deixa com acento mesmo, que é melhor. Daí depois, se vê que todo mundo pesquisa sem acento, você implementa a sem acento. Mas não faça todas as variações com e sem acento, senão vai ficar uma bagunça só. Lembrando, vou voltar para o assunto do Remunera. Quando eu anunciava para o Remunera, acho que eu fiz, sei lá, 50 vendas dele no Google Ads. E de 50 foi uns 10%
de reembolso, mais ou menos. Então, isso que também me quebrou bastante o ROI, por confiava em boleto e confiava em reembolso. Enfim, resumindo, eu anunciava, eu falei, nossa, eu descobri o poder. Todo mundo está anunciando de maneira errada. Eu peguei a palavra remunera 365, coloquei ela em exata e falei, é isso aqui, filho. É só isso aqui, não perco nenhum real, perco nada. Todas as palavras estão dentro do fundo de funil e cada clique era bem qualificado e eu vendia, buscava o ROI e tal, empatava. Quando que eu descobri que eu estava usando só uma palavra e estava competindo com todo mundo anunciava, só que eu gostava de competir com todo mundo. Eu sempre gostava lá nadando com os tubarões, que eu falo sempre, que é uma das que eu mais gostava. Tinha lá, sei lá, um monte de anunciante, eu entrava no meio e tentava brigar a posição. Então eu ficava competindo, só que com a palavra exata. Eu competia com todo mundo. A hora que eu comecei a entender as variações, a ferramenta, a correspondência, eu comecei a fazer testes diferentes, abrir um pouco mais, cheguei a usar ampla sem nada, eu cheguei a testar tipo isso daqui assim, ó, porque eu queria saber o que me trazia o Google quando eu usava ampla, sem nada, sem nenhuma correspondência. O que aconteceu? Eu descobri que as pessoas pesquisavam isso daqui, ó. Usando ampla mesmo, sem nenhuma correspondência, eu descobri que as pessoas usavam isso daqui. O que eu fiz? Eu anunciei 100% para isso daqui. Meu CPC saiu de R$5 mais ou menos, que era, uma comissão era mais ou menos R$100, para 0,40 centavos a 0,40 centavos com taxa maior de conversão. Simplesmente porque eu saí disso daqui, do básico, da competição real, usei uma cauda mais curta, só que eu só descobri quando eu soltei a correspondência, quando eu fiz isso daqui para descobrir novos termos de pesquisa. Eu poderia ter pensado nisso antes, eu poderia ter começado, feito assim também. Poderia ter usado o nome do produtor. Eu não ia imaginar que o R365 funcionaria, mas eu falo que às vezes você não percebe que a palavra-chave fundo de funil tem outros termos de pesquisa, tem outras maneiras de pesquisar. Só que quando eu uso uma correspondência muito travada, eu acabo travando o meu limite de escala, o meu limite de espremer. Quando eu falo espremer a campanha, é isso daqui, é você espremer todas as variações para você ganhar alguns leilões que ninguém disputa. Por exemplo, como é que eu poderia começar aqui também? No caso de exata, tá? Eu poderia vir aqui, poderia e posso, tá? Faz sentido. Exata aqui. Vou explicar o porquê, tá? Curso Oficina das Emoções. Por que, Caio? Mas que estranho. Se eu usar essa palavra aqui, mais oficina, mais emoções, mais curso, já vai trazer esse tipo de correspondência que você está falando. Já vai trazer isso daqui. Por que você vai repetir? Por que você vai misturar as correspondências? Porque quando eu estou usando um grau de liberdade maior, eu estou sendo mais solto com o Google, estou dando mais liberdade para ele trabalhar. Só que vocês lembram da regra número 1 do Google? Quanto mais específico você for, melhor. Mais barato você paga, mais bem posicionado você fica e tudo mais. Então, ao invés de eu travar minha campanha e ao mesmo tempo ser específico, eu uso a palavra específica. Porque quando alguém pesquisar essa palavra, exatamente essa palavra, ele vai pensar assim, o robô vai ler. Existe um anunciante que está fazendo essa palavra específica. O outro anunciante está usando só ela mais solta. Ele vai dar prioridade e qualidade para eu que estou usando exatamente a pesquisa do usuário. Ele quer que o usuário venha na rede de pesquisa e faça o seguinte, ele quer que o usuário venha aqui e pesquise curso Oficina das Emoções e tenha algum anunciante usando esse termo aqui para aparecer. Ele não quer alguém usando isso daqui, por exemplo. Não é que ele não quer, mas ele dá menos prioridade para quem está usando só essa palavra aqui, porque ele quer cada vez mais atender a pesquisa do usuário. Imagina para ele que ruim se a pessoa vem aqui, pesquisa isso e não tem nenhum anúncio sobre isso. O Google, como empresa, ele se sente prejudicado por não atender a demanda do usuário. Então, quando eu tenho uma palavra específica, faz sentido para essa coisa de correspondência e posicionamento no leilão. Então, mesmo que eu dê liberdade para aparecer em outros leilões, eu também tenho que ser específico nas minhas palavras, sendo exato, tendo exatidão, tá bom? E quando você está com baixíssima verba, eu tenho R$10 para anunciar por dia, eu tenho R$50 para passar a semana anunciando um teste novo.
eu tiraria tudo isso daqui. Aqui eu estou colocando todo o processo que você precisa, que dá para fazer. Mas se eu estou com menos verba, eu tiraria todas as amplas modificadas, que dá liberdade. Tiraria, por exemplo, aqui, que poderia trazer termos ruins. Deixaria essas daqui. Tiraria essa daqui também, que está mais solta. Deixaria só nessa daqui, eu tiraria também. Deixaria só essas daqui, ó. Estou com menos verba, só exata, 3 frases, não deixaria ampla modificada, porque não quero ter escala, porque eu não posso ter escala, porque eu não tenho verba ainda, a minha campanha tem cliques. Se essas palavras aqui gasta seu dinheiro, mantém essas palavras. Caio, eu estou com R$20 por dia. Vamos colocar um exemplo prático aqui para vocês entenderem. Estou com R$20 por dia. Estou usando essas palavras que você falou. Estou usando aqui, ó, essas palavras aqui, certo? Só que eu gasto, o real, eu gasto 10. Só que eu quero gastar 20. Aí é a hora de fazer aquilo que eu falei. Soltar palavras, soltar correspondência, colocar variações, pensar de uma maneira mais ampla, colocar uma outra palavra, porque eu não estou gastando aquilo que eu quero gastar. Agora, se eu tenho R$20 e as palavras principais, as palavras básicas, as palavras iniciais já está gastando meu dinheiro, eu posso deixar aqui inicialmente. Só que se estiver concorrendo com muita gente, você vai pagar caro. Entendeu? Por isso que as variações, você tem que entender qual hora faz sentido. No caso aqui, tem quase ninguém usando essa palavra aqui, então eu posso usar ela. Se eu pegasse essa palavra aqui, por exemplo, curso, e tivesse 4 anunciantes, ó, só tem um. Então, eu não preciso ser tão variável assim, porque tem uma pessoa só, tá muito barato o clique. Agora, se tem 4 pessoas, aí é a hora de eu pensar fora da caixa. Pensar em uma correspondência mais aberta, uma palavra mais solta e etc. Lembrando, só para ficar claro o exemplo aqui, teve foi um próprio aluno, um mentorado aqui, que usar exata, frase ampla, modo ao mesmo tempo seria o ideal? Pode usar, Marcelo. Não tem essa assim, ó. É ideal usar correspondência de frase mais exata, mais ampla no mesmo grupo de anúncio? Não tem isso. Tem o quê? Para quem você quer aparecer. Entendeu? Estou dentro de quem eu quero aparecer, posso usar qualquer variação dentro desse grupo. Não tem essa de separar grupos de anúncio por correspondência, isso não existe. A correspondência que eu uso é de acordo com quem eu quero, para quem eu quero que meu anúncio apareça. Para que tipo de pesquisa eu quero que meu anúncio apareça. Se a exata não está fazendo com que eu apareça, eu vou usar a frase. Se a frase não faz com que eu apareça, eu vou usar a ampla. Se a ampla não faz, eu vou usar a solta mesmo. Então, aí posso colocar as 4 no mesmo grupo de anúncio, que não tem problema. Não tem essa ordem de ter que usar um ou outro. O Google te dá essa ferramenta para você realmente entender isso daí. Por exemplo, teve um mentorado uma vez. Ó, eu anunciava, deixa eu colocar aqui no bloco de texto, né? Vamos dar um outro exemplo para ficar cada vez mais claro essa parte de pensar fora da caixa. Que às vezes é o termo de pesquisa que faz a gente pensar fora da caixa. Eu anunciando o GPA, eu anunciava Caio Calderaro, a palavra, tá? Curso, GPA Caio Calderaro, Caio Calderaro treinamento. Não, Caio Calderaro só. Por exemplo, né? Aí quem anunciou que já sabe, CPC 15 conto. Foi um aluno, um mentorado, ele foi lá, começou a anunciar para quê? Olha só. CPC 0,20 centavos. Aqui ele fez 3 vendas no mês. Aqui você faz 20, por exemplo. Muito mais. Mas aqui você gasta, sei lá, custo por conversão, 100 por venda. R$100 por venda. Dá um exemplo aqui, tá? Aqui, 3 vendas por mês, no custo por conversão, igual a R$10. Tá vendo? Tipo, o cara, no fim, às vezes ele tira mais dinheiro que o cara daqui. Pensou total fora da caixa. Ele pensou, cara, quem pesquisar Caio Google não tem outra coisa. Ele fez o dever de casa. Ele veio aqui e digitou Caio Google. Ele fez a pesquisa para ver se aparece alguma coisa. Ó, tem um anúncio aqui, tem um cara, deve ser a mesma pessoa. Só, ó, olha para vocês verem a prática. Tem uma pessoa anunciando para isso daqui. Olha isso daqui agora. Se eu colocar Calderaro aqui, ó. Olha para você ver. Já tem 3 anúncios aqui. E deve ter mais para baixo ainda. Se eu pegar aqui, deve ter alguns anúncios aqui ainda. Não, não tem. Tem 3 anúncios. E no Caio Google só tem um.
totalmente fora da caixa. CPC barato, competição, quase ninguém competindo com você. Você vende menos, mas vende com ROI muito maior, custo por conversão maior, simplesmente por pensou fora da caixa. Talvez só Caio, óbvio que não faz sentido, porque Caio tem Caio Castro, tem Caio Carneiro, tem Caio não sei o quê, mas Caio Google normalmente só tem eu. Só que para você saber se só tem eu, você pesquisa lá. Joga no Google para ver se aparece alguma coisa que tenha sentido ou não. Você entendeu o que é soltar a palavra? O que é pensar? Agora já era, fudeu o cara. Não, galera, eu não fudi porque foi na mentoria aqui lá do... Faz uns 2, 3 meses que a gente... Era na época que eu fazia mentoria individual aqui na jornada. Então faz aí uns 3 meses que ele fez isso. Quem acompanhou a mentoria ao vivo viu esse caso aqui. Acompanhou esse caso. Então ele não deve anunciar mais. Mas esse cara eu fudi mesmo. Esse cara de agora que tava aí ferrou mesmo, velho. Mas eu quero que vocês fiquem claro o que é pensar fora da caixa. Não é, às vezes, você fazer uma estratégia mirabolante. Você entende que isso daqui é fundo de funil, galera? Isso aqui não é meio de funil, não. Isso aqui é fundo de funil. É a pessoa que quer o meu treinamento, quer saber mais sobre mim. Ela pode até estar querendo o meu canal no YouTube. O que eu faço? Eu negativo YouTube, negativo curso grátis, negativo Instagram, negativo Insta, negativo site, negativo, sei lá, idade, negativo cidade, negativo tudo. Pronto, eu torno ele bem fundo de funil. A pessoa quer isso daí mesmo. E é exatamente isso que você tem que pensar na hora de você pensar nessas palavras-chave. É você não sair da natureza, usar correspondências, abusar das correspondências, entender para que serve elas. Não vai ficar claro para um monte de gente aqui ainda. A pessoa que já tem um certo conhecimento, ela vai entender tudo que eu falei aqui, vai ficar cada vez mais claro. Mas para quem está começando, é muita informação, porque a gente falou sobre palavra-chave solta, sobre termos de pesquisa, sobre correspondência, sobre ampla modificada, sobre frases, sobre exatas, sobre um monte de coisa. Então, é ideal você assistir 2, 3 vezes a mentoria. E outra, treinar isso no campo de batalha. Vim aqui, treinar isso daqui, na hora que eu precisar um produto, vir no planejador, olhar bem as palavras-chave. Eu faço isso até hoje. Esse produto aqui, eu fiz isso para subir ele. Eu fiz isso aqui, eu vim aqui, joguei aqui, eu vim aqui no Google, joguei de novo, eu soltei a outra palavra aqui, joguei de novo no Google, olhei depois a página de vendas se tinha uma outra palavra. Por exemplo, eu descobri na página de vendas esse nome aqui, ó, desafio. Foi na página de vendas, fiz o papel de casa devagar, olhando com calma, para entender o processo, para daí sim jogar na hora que você vai montar lá na hora que você vai jogar a palavra-chave no grupo de anúncio, a hora que você vai fazer isso daqui, ó. Deixa eu pegar aqui para a gente fazer junto aqui mais ou menos. A hora que você sentar aqui, para fazer isso aqui, você tem que ter calma. Cautela, joga primeiras palavras, depois joga a correspondência, depois analisa, tá meio inseguro ainda, faz menos, depois solta, entende. Acertou esse quadrado aqui, galera, é difícil você perder dinheiro à toa, é difícil você errar alguma coisa. Você vai errar em produtos, você vai errar em estratégia, mas você não vai errar de trazer a pessoa errada, tá? E exemplo, se errei, como acontece, por exemplo, essa palavra aqui, eu posso ter errado, só que foi um teste consciente. Eu já sei que ela pode estar muito solta, só que eu vou validar no campo de batalha se está solta ou não. Eu vou, através dos termos de pesquisa, ver se ela está solta ou não. Então, algumas coisas você faz de maneira mais cautelosa, mas de maneira consciente. O problema é a pessoa anunciar essa palavra aqui, vamos supor que ela fosse super solta, aí ela perde R$100, cara, eu não vendi. Aí você vai aqui nos termos de pesquisa, foi tudo fora e ela não sabe nem o porquê. Esse que é o grande problema, que é o problema que eu menos... Que mais me incomoda, tá? Deixa eu pegar aqui de novo o bloco de notas para a gente encerrar esse resumo aqui. Só queria concluir uma coisa aqui, para quem... Isso aqui é uma revisão, tá? Só para quem ainda não entende. Ampla, frase, quer dizer, ampla modificada, frase exata. Pensa que isso daqui é um grau de liberdade. Quem é aluno do GPA já sabe sobre isso daqui. Grau de liberdade, que eu ensino bastante isso aqui na parte inicial lá, para a pessoa já estar por dentro. Grau de liberdade. Então, aqui pensa que é um funil. Ampla, maior, tipo, 100% de liberdade, que eu dou para o Google. Ampla modificada, eu estou dando uma liberdade de 80% para o Google. Frase, eu estou dando 50% de liberdade para o Google. Liberdade para o Google. Exata, estou dando tipo 15% de liberdade. 15% de liberdade.
Então, isso daqui é basicamente um funil de correspondência. Quando eu uso ampla, quando eu quero dar uma liberdade maior, ampla modificada, já não é tão amplo assim, mas ainda também está sendo um pouco livre. Quando eu estou usando frase, eu estou dando menos liberdade. Liberdade. Quando eu estou usando exata, estou dando liberdade nenhuma, eu estou bem travado, estou com medo, ou a palavra fundo de funil tem muita pesquisa. Quando que eu usaria exata? Dou muitos exemplos aqui, ó, código emagrecer de vez. Código emagrecer de vez, tem mais ou menos mensais, tem, sei lá, 10 mil buscas mensais. Você tá doido que eu vou anunciar com grau de liberdade ampla modificada? Você tá doido que eu vou colocar isso aqui, ó? Mas nunca. Por que nunca? Porque eu já fiz isso. E você perde muito dinheiro, porque a palavra exata já te consome toda a sua verba. Você consegue colocar R$ 200 por dia e gastar na exata. Se eu der uma liberdade, em 1 minuto, acaba meu dinheiro. Então, a liberdade... Agora vamos para o resumo principal aqui. É a parte que você tem que entender. Presta atenção. Escuta o que eu vou falar agora. Entendi tudo. A liberdade é de acordo com o volume de pesquisa da minha palavra-chave. Não é somente olhar as correspondências à palavra-chave. Agora é o toque principal. Depende de quanto que eu tenho de verba e do volume de busca. Então, vai depender, no fim, do volume de pesquisa mensal em relação à minha verba. Por quê? Olha o exemplo aqui, código emagrecer de vez, eu ia fugir de tudo que eu falei para vocês aqui. Eu ia ser 100% exato. Eu gastava em torno de R$ 300 por dia nesse produto aqui, para fazer uma ou duas vendas. Às vezes fazia uma, porque a comissão era 300. Então, para fazer uma venda. E o dinheiro rápido. Às vezes eu acordava, tinha acabado a minha verba já. Porque só essa palavra aqui tem muitas pesquisas mensais. É igual o Forma Negócio Online. Forma Negócio Online. Você acha que eu vou fazer mais... Não pode, tá, galera? Só dando exemplo. Você acha que eu vou fazer isso daqui? Você tá doido? Se a palavra exata já consome minha verba rapidinho, eu vou dar mais liberdade para o Google ainda, para ele consumir de uma vez mesmo? Não, eu vou primeiro saturar isso daqui. Eu vou primeiro saturar o exata, porque tem muita pesquisa, eu consigo gastar minha verba só nessa palavra aqui. Aí, Caio, gastei R$ 300, tá voltando 1.000. Agora eu quero escala. Eu tô colocando, tá voltando 1.000, coloquei 500, tá voltando 1.000, continua voltando 1.000, mas tá 1.200, 1.300. Aí eu quero fazer mais escala, só que nessa palavra não tá dando mais escala. Aí eu penso em liberar um pouquinho, pelo menos uma frase. Aí eu vou devagar. Eu fiz todo esse processo de escala aqui nesse produto. Eu cheguei até a fazer isso daqui, ó. Aí eu não aguentei mais. O produtor cancelou minha filiação porque não deixou anunciar mais, não fiz nada contra as regras, não podia, pode anunciar, nunca foi proibido, mas ele cancelou, mandei e-mail, nunca mais respondeu na minha vida, tá? Quando eu comecei a vender muito, foi quando eu comecei a soltar mais, só que daí gastava muita verba. Tem vários afiliados aqui que já tentaram isso daqui, sabe que isso aqui consome. Então, porque eu dominava muito bem as correspondências. Se eu começasse assim, eu não ia aguentar, como alguns afiliados começaram. Aqui já não aguenta, porque aqui você vai gastar R$100 por dia. Às vezes não fazendo nenhuma venda. Porque está solto demais para uma palavra muito pesquisada. Então, no fim, o que vale aqui é o volume de busca sobre a minha verba. O quanto que eu tenho de dinheiro para gastar e qual que é a pesquisa que eu consigo fazer. Pô, Caio, eu olhei lá, topo de funil, palavra com 100.000 buscas mensais. Eu vou travar a correspondência. Eu vou usar uma palavra. Eu não vou dar muita liberdade. Caio, 10 pesquisas mensais. Eu vou usar isso aqui? Se tivesse 100 pesquisas mensais, eu ia usar isso daqui? Jamais. Eu ia soltar tudo, eu ia soltar a correspondência, soltar a palavra, desmembrar, fazer tudo que eu ensinei para vocês aqui na parte de cima. Porque tem que ter essa relação. Quantidade de busca, verba e tudo mais. Entendeu como o processo parece simples, mas na hora que você vai ver, você tem que fazer vários tipos de análise? E isso daqui só se pega com o tempo, tá? Aqui a ideia é de abrir sua mente. Fala, nossa, realmente preciso ficar mais atento, realmente preciso aprender mais sobre isso, realmente. A ideia é te acordar e fazer você entender que isso tem que entender. Aí depois você vai praticando, melhorando, sentindo na prática como é que funciona cada estratégia, cada coisa que for acontecendo, tá? Deixa eu descompartilhar aqui com vocês, para a gente voltar aqui. Deu para pegar, galera? Deu para pegar, é foda, né? Poxa, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver como é que tá o bate-papo. Caio, para produto físico funciona diferente? Não, Nanzinho.
tudo funciona do mesmo jeito. Produto físico, digital, a palavra-chave e a correspondência não muda de produto. Se você for anunciar um sofá, se você for anunciar o que for aí, no seu caso, não muda nada. Você vai fazer a mesma ideia de palavras-chave aqui, o mesmo estilo de correspondência, a mesma variação. Não muda. Estou anunciando, sei lá, um quadro. Um microfone. Microfone Hipercast. Estou anunciando um microfone Hipercast. Aí eu pergunto, quem que vai comprar um microfone? O que a pessoa tem que pesquisar para comprar esse microfone? Microfone Hipercast? Então, se eu usar em frase, microfone Hipercast, eu quero aparecer? Quero. Ampla modificada. Se tiver na frase, microfone Hipercast, eu quero aparecer? Talvez não, porque se a pessoa pesquisa, reclame aqui, ou assim, o que é o microfone Hipercast, como usar o microfone Hipercast, para que serve o microfone Hipercast, microfone Hipercast é para podcaster, sabe? Ia ter várias variações, então não, aí eu posso travar, usar mais uma frase, então não importa o que você vai vender. Entender o conceito da palavra-chave não é entender a palavra-chave, é entender a pesquisa do usuário. Usar a palavra e a correspondência é só qual pesquisa você quer atingir, para quem você quer aparecer, é simplesmente isso. Então, se eu sei o que a pessoa busca, o que eu quero vender que ela busca, é só eu usar a parte da ferramenta para aparecer para essa pessoa. Tá? Ficou claro? Me responde aí, galera, se ficou claro, se deu para entender, se ficou mais fácil ou se ficou mais difícil de entender. Pô, Caio, eu tava entendendo até hoje, tipo assim... Ficou bem claro? Pô, aí sim. Agora eu vendo a roda. Topzera, top demais, galera. Fico feliz, fico feliz. Igual eu falei, essa live aqui, eu quero que seja a live que nunca mais deu uma igual, que fique sempre essa. Quando eu quiser que alguém saiba sobre correspondência e palavra-chave, que seja assim, tá? Dentro do treinamento de GPA, eu faço separado. Nem lá tem com tanta profundidade essas combinações entre tudo, entre verba, pesquisa, entre correspondência, palavra, tudo separado. Então, realmente é algo que tem que ser revisto algumas vezes para ficar claro. E nunca deixar só assistindo. É aplicar, usar, fazer. Pô, o Caio falou isso, eu vou usar essa palavra aqui. Pô, mas o que aconteceu na hora que eu usei isso? Soltei muito? Nossa, eu tinha 10 cliques por dia. Aí depois que o Caio falou aquilo, eu fiz aquilo, comecei a ter 200 cliques. Pô, fiz errado. Soltei demais ou a correspondência ou a palavra. Entendeu? Você percebe isso nos cliques. Quem viu aquele dia que eu fiz o stories do meu amigo lá, eu percebi o erro nele pela quantidade de cliques. De um dia para o outro, ele teve 200 cliques, sendo que ele estava tendo, tipo, 5 cliques. Alguma coisa você fez que soltou demais. Então, esse tipo de feeling você tem que ir tendo. E, às vezes, errar rápido é o jeito mais fácil de errar. Nos primeiros 10, 15 cliques. Tá com menos tempo para poder acompanhar, aí você é mais cauteloso. Ou coloca menos verba. Né? Caio, mas, pô, não vou conseguir olhar hoje o dia inteiro. Eu não consigo acompanhar os 10 primeiros cliques. Bota R$15, R$10. Não tem como estourar isso daí. Entendeu? Aí a hora que eu acertei a campanha, não, coloquei R$10, tá ok, os termos tá ok, a campanha tá rodando, aí eu aumento, aí eu tô tranquilo. É o caso meu hoje. As campanhas que eu tenho tá muito tranquila, eu posso colocar quantos eu quiser, porque tá bem fechado na palavra que eu quero atingir, né? Porque você vai pegando isso de acordo com as palavras-chave. Deixa eu pegar para vocês aqui, responder umas 5 ou 10 perguntas de quem levantou a mão, para a gente finalizar. Deu 1h10, tá bom. Deu para fazer até menos do que eu pensava. 1 hora certinho disso daí. Vamos pegar a Kátia. Kátia, pode perguntar. Boa noite. Boa noite. Tá, o negócio é o seguinte, a minha dúvida é quando colocar, por exemplo, eu comecei com ampla modificada. E daí eu fiz 2 vendas e daí eu vi os termos. Só te cortar, Kátia, só te cortar rapidinho, tá? Uma coisa, fiz 19 vendas aqui nessa 1 hora. Nossa. Mas continua. Só para dar uma inspiracionada em vocês aí. Pode falar. A gente ouviu. Dá para ouvir? A gente ouviu. Pô, deve encher o saco então toda hora. Olha só, então assim, eu comecei com ampla modificada, daí deu bom, fez 2 vendas, e daí eu fui olhar os termos, e estavam os termos bem encaixados, assim, bem certinho mesmo, o nome do produto, tá? Um pouco de funil. E aí, o que eu fiz? Eu fui lá e coloquei em frase, porque na minha cabeça eu tô descendo o funil de palavra-chave. Faz sentido. Hã? Faz sentido o que você pensou. Faz sentido, né? Tá, daí eu tô olhando ali o funil de palavra-chave, coloquei em frase. Falei, agora vai ficar mais barato o CPC.
Só que ter colocado em frase sujou os termos. Opa, boa, 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 boa. O que acontece, Subiu. Kátia? Você pensou da maneira correta. E, igual eu falo, ser assertivo no Google é você pensar de maneira consciente. Você falou, pensou, pô, baixei o funil, deixei frase, porque eu já achei o termo de pesquisa, por exemplo. Eu usei ampla modificada para achar o termo de pesquisa. Foi o meu caso, usei o caso do Remunera. Achei o termo de pesquisa, coloquei em frase. É a maneira mais consciente, assim, que eu considero estratégica, correta de fazer. Mas isso não quer dizer que é certo. Assim, é a maneira mais certa de fazer. Mas aí você faz isso daí e o tráfego dá uma sujada. Aí, o que eu... Sujou e subiu o funil, subiu o funil de palavra-chave. Veio termo de curso, não sei o que e tal, sabe? Que não tinha relação. Subiu a palavra, o funil de palavra-chave nesse caso. De termo de pesquisas. Uhum. Aí gastou o mesmo orçamento e não fez nenhuma venda. Daí me chamou a atenção, eu fui lá ver, vi que os termos estavam sujos, fui lá, voltei a ampla modificada de novo. Só que não vendeu mais, e daí, não sei, perdi a campanha, não consegui fazer voltar. Kátia, tava indo ok de maneira consciente. Não sei se você fez isso muito rápido, tá? Vendeu não quer dizer que você já tem que mexer, mas enfim, a maneira de pensar foi certa. Não sei se foi no timing certo, talvez poderia ter mantido aquilo lá. Mas enfim, sem pensar em timing aqui, se foi o momento certo ou não. Coloquei em frase, mas a frase trouxe tráfego sujo. Duas alternativas, né? Limpar esse tráfego, porque é uma palavra que você já viu que é uma palavra boa, porque você olhou no termos de pesquisa, foi ela que converteu. Então, você limpar o tráfego para manter aquela palavra. A outra é pausar a palavra. Cara, pausei, mas não vendeu mais. Mas tem que ver o quanto você gastou depois que você pausou, se já bateu esse limite aí de teste depois de pausada, depois de voltar do zero para buscar essa nova inteligência. Porque acontece? Sim. Fez isso? Fiz. Porque o que acontece? Às vezes você está vendendo, né? Aí você vai tentar otimizar, só que a otimização, às vezes, é manter do jeito que está mesmo. Beleza, aí eu otimizei a campanha e não melhorou. Vou lá e volto para como estava. Você está o tempo todo mudando a informação para o robô e não deixa de trabalhar, às vezes, de maneira contínua. Por exemplo, como é que funciona essa parte de mudar a correspondência? Quando eu falo para o Google, eu quero aparecer para quem pesquisar Caio Calderaro. Através das minhas correspondências, eu estou dizendo isso para ele. Aí depois eu falo, não, eu quero aparecer agora para quem pesquisar curso Caio Calderaro. O Google não entende que é só uma palavra a mais que é curso. Ele lê as letras, né? Ele viu que eu modifiquei o termo de pesquisa. Aí a máquina precisa falar, opa, essa é uma nova informação. Então eu preciso rodar de novo para entender o que você quer dizer, para poder rodar para as pessoas certas. Então quando você vai e volta num curto período de tempo, você acaba aqui confundindo mais a máquina do que ajudando. Então pode ser isso que tenha acontecido. Mudou em pequenos períodos muito rápido. Então ela acabou não pegando mais aqueles cliques qualificados. Como você resolveria isso? Eu pensaria no que gastou. Por exemplo assim, Caio, gastei 100 e voltou 100. Então dá tempo de você deixar rodar um pouco mais para testar, para ver se volta isso daí. Não, Caio, gastei 100, voltou 100, mas gastei mais 200 depois disso. É hora de eu olhar se fez sentido, se os termos de pesquisa gastaram muito, ou se mesmo depois você ajustou, os termos de pesquisa são ok e você não vendeu. Aí é hora de você pensar em pausar ou não. Se assim, pausei, limpei o tráfego ou pausei a palavra. E depois disso eu gastei mais 100 reais, sendo que eu vendia a cada 20, por exemplo. Aí a hora, não, então realmente você não está conseguindo vender mais do jeito que vendia. Caiu, o robô atrapalhou. Porque e não voltou às vendas. Olha só meu raciocínio, né? Eu aprendi duas coisas aí. Uma que eu aprendi que a gente não mexe na campanha que tá... Você já sabia disso, Kátia? A gente não mexe, mas eu fui lá e mexi, né? Porque eu queria melhorar mais, né? Então eu fui lá e mexi. Então eu já aprendi que não mexo. Agora, outra coisa que eu aprendi, eu quero confirmar contigo, é o seguinte: eu vou começar com ampla modificada, por exemplo, e eu deixo ela ampla modificada. E aí eu vou ver os termos que vêm. Porque se eu botar ampla modificada, frase, variações e tal, como é que eu vou saber o que está sujando o meu tráfego? O que está trazendo? Boa. Ó, primeiro, quem não entende o termo aqui, limpar tráfego sujo, é termos de pesquisa ruins, que é palavras que eu não queria aparecer. Limpar o tráfego é negativar a palavra. Como que eu sei qual palavra que está me trazendo um tráfego sujo, né? Termo ruim ou não? Quando eu vou aqui em palavras-chave, ó, eu tenho aqui as minhas palavras. Deixa eu voltar nelas aqui. Eu tenho aqui as minhas palavras. Para eu saber quantas pessoas temos aqui na aula? Alguém me fala, por favor, aí, escreve.
347. Aí sim, hein? 350 pessoas quase. Muito top. Por exemplo, se eu pego aqui a oficina das emoções, vamos supor que eu tive vários cliques nessa, vários cliques nessa, vários cliques nessa, etc. Tem várias variações de cliques aqui. Para eu saber, no termos de pesquisa, se eu clicar aqui, vai ter todos os termos de... já apareceu aqui, ó, oficina das emoções, que aquela hora não tinha aparecido, né? Agora, depois que a gente atualizou aqui, o delay do Google apareceu. Está aparecendo esses cliques aqui, certo? Então, por exemplo, quando eu pego e olho assim, ele me traz um termo de pesquisa que pode ser de qualquer palavra-chave que eu anunciei. Para eu saber de qual palavra-chave foi, eu tenho que clicar nela. Eu tenho que selecionar ela aqui e clicar aqui, ó. Aí é o termo de pesquisa dessa palavra-chave aqui, entendeu? Gênio! Aí eu sei qual o termo de pesquisa veio de qual palavra. Aí eu sei, pô, essa palavra aqui trouxe ruim, a outra não. Aí é hora de eu pausar e modificar a palavra em si. Ela única, entendeu? Entendi muito. Então tá bom. Obrigado, Muito Cássio, pela obrigada. pergunta. Repete, por favor, essa última parte. Quer que eu repita, galera? Ou ficou muito rápido? Seleciona a palavra, clica em termos de pesquisa. Rapaz, acho que foi muito rápido mesmo, né? Vai ficar gravada, boa, o Robson falou. Mas eu vou repetir rapidinho aqui para vocês entenderem aqui. É coisa simples e rápida. Eu estou aqui nas minhas palavras-chave, ok? Compartilhei a tela? Compartilhei, né? Eu estou aqui nas minhas palavras-chave. Todas as palavras estão aqui. Ó, oficina, tal, desafios, etc. Vamos supor que todas tiveram cliques. Aqui teve só nessa. Mas vamos supor que essa teve, essa teve, essa teve, essa teve. Aí eu quero saber, essa palavra aqui trouxe um termo de pesquisa ok? Essa palavra aqui trouxe o termo de pesquisa, ok? Ou foi essa daqui que trouxe um termo de pesquisa? Como que eu sei qual palavra que está boa? Eu consigo olhar de maneira única. Eu posso clicar nessa palavra e saber qual termo veio dessa palavra aqui. Então, eu venho aqui, seleciono ela e clico aqui, termos de pesquisa. Aí eu sei quais termos de pesquisas vieram daquela palavra-chave, que foi essa daqui. Se eu quisesse olhar qual termo de pesquisa que veio de uma outra palavra-chave, eu faço isso sucessivamente para ver qual que está ok e qual que não está ok. Tá? Eu poderia vir aqui, olhar nessa e etc. Aí eu falo, pô, essa me trouxe muito tráfego sujo, muitas pesquisas ruins. O que eu faço? Eu pauso ela, eu posso pausar ela, ou eu posso diminuir o grau de liberdade, né? Colocar um exata, não dentro dela, tá? Poderia criar outra. Colocar uma exata, pô, termo de pesquisa muito ruim. O que eu posso fazer então? Incluir uma palavra para não ser termo de pesquisa tão ruim? Eu tenho que modificar se caso tal palavra me trouxe coisas muito ruins. Então é assim que você otimiza as palavras-chave e as correspondências de palavras-chave. Ok? Meu microfone, deixa eu pegar mais uma pessoa aqui. Douglas Granado. Fala, Douglas. Fala, professor. Boa noite. Boa noite. Deixa eu aproveitar e tirar uma dúvida aqui, aproveitando o assunto. Eu tenho uma campanha que, assim, eu já tive bastante conversão nela, tá? Aí eu tenho termos de pesquisa, correspondência, assim, por exemplo, ampla modificada. Vou usar o exemplo da sua campanha. Curso, mais curso, mais oficina, mais emoções. Aí eu tenho também com acento e sem acento, na ampla modificada. E também tenho na exata, curso, oficina das emoções. Eu já tive conversão nas três. Só que, às vezes, uma demora mais do que a outra a ter conversão. A que eu mais converto é na ampla modificada, tá? Só que, mesmo sendo na ampla modificada, o termo de pesquisa é praticamente o mesmo. Curso, oficina das emoções. Quando aparece, porque não aparece 100% dos termos, né? Então, assim, quando aparece, a maioria dos termos é sempre esse. E, às vezes, um acaba ficando mais caro do que o outro, porque como ele vai variando, uma hora ele vai para o acento, outra hora vai sem para o acento, outra hora vai para a exata. Eu não sei, eu não sei se, de repente, cabe alguma otimização aí, cabe tentar pausar um ou não. Ô Douglas, quando é assim, por exemplo, né? Igual eu falei, eu não gosto de ficar picoteando, fazendo sem acento, com acento, sem acento, com acento. Eu só faço em alguns casos. Como, por exemplo, oficina das emoções com acento me trouxe X conversões no CPC-X, ou no custo por conversão X. E a outra foi muito mais barato. Eu olho atrás dos termos de pesquisa, né? Se foi com acento ou sem acento. Aí eu incluo essa palavra com acento ou sem acento. Se foi um pouquinho para cada, eu mantenho uma principal, uma base. Porque você sabe que o Google vai pegar aquela palavra mesmo
não sendo exatamente aquilo. Agora, se está atrapalhando o meu índice de qualidade, se está encarecendo o meu CPC, ter assento ou não ter assento, essa é a hora que eu coloco outra variação com ou sem assento. No seu caso, está saindo um pouco em cada, né? Um pouco em ampla modificada, um pouco com, um pouco sem assento. Eu não faria todas as variações possíveis. Eu manteria do jeito que está, olharia qual está trazendo um custo de conversão maior ou um CPC maior, deixaria só uma que está mais baixo. Porque aquelas que está puxando outras conversões, dá com assento, eu jogaria ela tudo para dentro, que às vezes tende isso aí a melhorar ainda mais. Tá? Mas isso aí, ô Douglas, por que eu não gosto de mexer? Porque são detalhes, porque vai vender de qualquer jeito com ou sem assento. Se você ficar picoteando muito, você pode acabar atrasando aí o Google. Já peguei campanha que a pessoa, por exemplo, Oficina das Emoções, ela colocou Oficina das Emoções em exata com ou sem acento, letra maiúscula e minúscula, em frase com ou sem acento ali. Meu, tinha 50 palavras só por causa disso. Tipo, nossa, imagina um robô lendo isso, né? Ele fala, cara, porque o robô ele pega variações aproximadas. Aí você colocou todas as palavras, tudo parecido. Então ele já pega a variação aproximada. Ele não pega exatamente aquela palavra. Ele já pega. Às vezes você coloca Caio, ele pega lá, Chaio, ele pega. Igual a Estragel. X-Tragel, e a pessoa pesquisar X-Tragel com I, sem ser o X mudo, pega também. Então, ele já pega essas variações. Então, não precisa se preocupar tanto com ou sem acento. Só quando, nesse caso que eu te falei, uma está com um CPC de R$5, a outra de R$1. Eu vou manter a de R$1. Ou vou adicionar ela, se caso for no termo de pesquisa. Tá bom, professor. Obrigado. O Bruno já tá me dando expor aqui no bate-papo, ele já tá mandando eu deixar essa campanha quieta aqui, porque ele sabe qual é a campanha. Ele já viu comigo analisando a minha campanha, ele falou, me deu expor porque eu já ia pausar essa campanha e ele falou, não mexer nessa campanha, ele já tá colocando aí no bate-papo aí. Cara, o Douglas, isso daqui é o mesmo caso da Kátia. O que eu falo, muitas vezes, as pessoas erram aquilo que elas sabem que elas estão errando. Por exemplo, uma coisa é eu pegar o Juliano Braz, que está aqui na minha frente, do lado aqui. O Juliano Braz, ele fala assim, cara, eu errei nisso. Só que eu não sabia disso. Putz, eu errei, aprendi agora, tá tudo bem, aprendi. O problema é quando você sabe. Aí, eu falo para não mexer, a pessoa mexe. Ou eu falo para não, sei lá, começar com R$100 se você não sabe nada, a pessoa começa. Para não começar no lixo black se você tem pouca verba e pouco conhecimento, a pessoa começa. Cara, você falou, mas eu fui teimoso e fiz, agora eu voltei aqui redimido para poder fazer tudo do jeito que você fala, sabe? Às vezes a gente erra pecando por coisas que a gente sabe que não tem que fazer. Mexer em campanha que tá vendendo, coça mesmo, cara. Coça, não tem jeito. Você quer escalar, você quer fuxicar, tem hora que você tem que desligar o computador. Eu fazia muito isso, já falei isso várias vezes, que eu desligava para não subir mais campanhas, porque eu sempre achava novas oportunidades e para não mexer na campanha que estava vendendo. Eu falava, você está vendendo com R$100, fazendo 3 vendas, eu vou botar 300 nesse negócio aqui para já explodir logo, né? Porque você está fazendo X reais e quer fazer 2X. Isso é totalmente normal. Só que todas as vezes que eu tomei essas decisões baseadas nas minhas emoções, foi que caguei total de vez. Por isso que eu passo isso para frente, porque realmente acontece esse erro mesmo. Dificilmente alguém fala, Caio, eu fiz o contrário do que você falou, saí de 50 para 300 e explodiu. O dia que alguém falar isso daí, eu falo, depende. Agora já não é mais certeza. Agora depende, porque tem casos que dá certo, entendeu? Então, como eu não vi nenhum dando certo nesse caso, eu mantenho aqui que não pode mexer na campanha que está vendendo. Tá bom, então, professor. Valeu. Valeu? Deixa eu pegar aqui mais uma, a Roberta Correia. Roberta. Oi, Caio. Boa noite, tudo bom? Boa noite, tudo bem e você? Tô bem também. Então, eu tô com uma campanha que ela fez 2 vendas, ela tá dando lucro com essas 2 vendas, tá dando lucro bacana. Já era, esquece ela, só que nada, deixa ela quieta aí, filha. Não é isso não, eu queria saber quando é que a gente começa a fechar as torneiras de campanha. Tá com barulho de fundo de alguém, deixa eu te ativar o som aqui para responder você, Jéssica. Eu entendi, Roberto, o que você perguntou. Você está com campanha já com 2 vendas, com lucro, está pensando quando fechar as torneiras. Não tem como pensar em fechar torneiras ainda. Só fecharia a torneira quando, por exemplo, para ficar em contas, ficar claro. Eu tenho lá R$100 para gastar, né? É meu limite que eu quero gastar nessa campanha. Só que eu gastei 50 e fiz 2 vendas de 100. Ou seja, gastei 50 e ganhei 200. Deixa o pau torar, vai rodar. Pô, Caio, apertou, já gastei 100. Vai rodar. Gastei 150. Vai rodar. Gastei 200. Vai rodar. Zerei. Porque daí eu zerei. Ganhei 200. Tô no zero ainda. Eu deixaria ainda rodando caso
eu olhasse que eu estou usando as palavras ok, que os termos de pesquisa estão ok, que está tudo dentro daquilo que eu pré-estipulei. Eu só começaria a pensar em segmentar quando começasse a gastar mais do que aquilo que eu já vendi. Aí eu falo, pô, agora está dando muito errado. Ou um pouco antes, sei lá, 150, por exemplo. Aí eu ia lá, fechava os termos de pesquisa e negativava. Ou pegava aquela palavra. Por exemplo, tem 3 palavras-chave. As 2 conversões foram somente em uma. Eu fecharia as outras 2 que gastou. Entendeu? É pequenas alterações. Fechar torneiras de maneira muito ampla, tipo segmentar idade, sexo, essas coisas, não faz sentido ainda. É só mesmo fechar alguma coisinha, uma palavra-chave, etc. Por que, Caio? Como é que você deixa rodar uma campanha e está apertando o meu ROI? Porque às vezes, se você gastou 150 e voltou 200, mais uma venda, no outro clique, mais uma venda, você já vai para 300. E gastou 150, com 100% de ROI já. Aí a pessoa começa a apertar o ROI, ela começa a ficar mais preocupada, porque está consumindo aquela verba dela. Eu só fico mais preocupado quando passa daquilo que eu gastei e bate aqueles R$100. Daí sim você bateu os R$100 de prejuízo que você testou, sim, que você fez o possível para o produto voltar a vender, demandou mais tempo. Tem campanha, às vezes, que aqui na jornada mesmo, que eu gastei 600, voltou 600. Eu ficava nesse impasse e eu só abandonei ela a hora que ela distanciou, a hora que ela gastou mais de R$100 de prejuízo, mais de 150. Aí é a hora que fala, não, agora já... O Monográficos, por exemplo, tem uma jornada onde eu fiz, acho que R$800 com Monográficos, não lembro exatamente. O curso de extensão de cílios também nós fizemos por aí, uns R$600. Foi a hora que eu fui sentindo, fui otimizando, fui mexendo na campanha. Até aconselho vocês assistirem essa jornada aí. Não sei se é a 1, se é a 2, mas tem aqui. É esse processo que sempre faz. Chega uma hora quando você acerta, por exemplo, o seu caso, Roberta. Você poderia errar se você mexesse agora. Você já ia cagar em algo que poderia dar muito certo. Mas vamos supor que faça esse processo que eu falei. Não vendeu mais, fiquei sem vender. Aí é a hora que você vai mexendo numa campanha. Às vezes você fechou 2 palavras, direcionou a sua verba para a palavra-chave que converte, começa a fazer 3 vendas a cada R$50. Aumenta uma venda a mais. Aí é a hora que você começa a ganhar dinheiro em um produto. E aquilo pode ficar durante um mês. Aí depois para no outro mês, mas mesmo assim que para, ele não vende igual vendeu o mês passado, mas ele ainda te dá ROI. No outro mês mantém, no outro ele explode. E fica assim, quando o produto ele vende fácil, te dá ROI, ele fica nessa sazonalidade de te dar muito ROI, às vezes dar menos, às vezes empatar. Te dar muito ROI, a ideia é essa. Tem um produto que eu testei uma vez, que ele significava muito isso daí. Eu vendia todos os dias ele, era um produto de nicho físico, né? Anunciando para a dor, todos os dias uma venda. Eu gastava todos os dias o dinheiro da venda. Era R$60 que eu gastava e eu ganhava 68, 60 e etc. Aí comecei todo dia isso daí. Só que tinha dia que ele vendia 3. É a hora que eu tirava o meu lucro da semana. Aí ficava lá, todo dia, às vezes não vendia nenhum, dificilmente não vendia nenhum, mas ficava ali. Às vezes ele vendia 4. Então, tem produto que é assim, você vai mantendo ele, mas ele dispara em alguns dias, em algum momento, às vezes numa live do produtor, às vezes numa oferta que ele fez especial, você dispara. Então, às vezes é legal manter um produto que vai empatando, que ao longo do mês ele tem uns picos, uns pequenos picos, que tira ali R$500 livre para você. Então, entender essa sazonalidade, entender como o seu produto performa, é quando você vai levando ele um pouco mais longe, sempre pensando no custo por conversão não muito negativo. Nunca aceitar, nunca ser insistente, quando passou mais do que você deveria levar, que isso daí é meio que coisa que eu não falo, não aconselho. Ah, gastei R$400, cara, negativo. No mesmo produto? Não. Aí você está indo muito longe de um produto. Então, ter esse meio termo aí é importante. Tá, Roberto? Ah, você tá travado aí, né? Para você responder, mas beleza. Vamos responder aqui agora o Rodrigo Sakamoto. Vamos responder a última aqui do Rodrigo, tá, galera? Porque não vai dar para responder todo mundo. Ô, Caião. Fala, Rodrigo, beleza? Beleza, cara? Caião, 2 dúvidas aqui. Se faz sentido, a gente está falando de palavras-chave, otimizar e tal. Faria sentido, por exemplo, em vez de mexer na campanha, fazer o tal do rascunho, que são a conversa das jornadas anteriores? Quando você tem conversões já, o Rodrigo? Quando tem conversão. Aí você está querendo mudar a estratégia de lance, é isso? Não estratégia de lança, que a gente está falando de otimizar palavras-chave, que é o assunto da mentoria. Entendi. Então, no caso, assim, para evitar do robozinho que você falou começar a se confundir, se perder, faria sentido montar um rascunho de experiência?
Cara, não é que faz ou não. Eu não aconselho, eu não gosto. Por quê? Se você quer otimizar em nível de palavra-chave, cara, eu estou fazendo 10 conversões por semana. Eu não sei qual que é a média que você está fazendo de conversão, por exemplo. Mas vamos supor que você está fazendo uma média legal de conversão ao longo do mês ou da semana, tá? Aí você quer otimizar em palavra-chave. Ah, Caio, aprendi um negócio com você aí que se eu soltar um pouquinho mais, é capaz de eu espremer um pouco mais minha campanha. Sim. Você adicionar uma palavra-chave ali não vai mudar tanto se você tem 4 palavras-chave e adicionar uma. Né? Você não está mudando muito a estrutura da campanha. Você pode ir modificando aos poucos essa palavra. Não tem muito claro para o Google o que vai realmente entrar em aprendizado. Mas normalmente uma palavra a mais, uma a menos, não tende a entrar em aprendizado, não. Faz essas pequenas modificações aos poucos. Coloca a mesma palavra lá com uma correspondência diferente. Daí no outro dia ou depois de 3 dias você faz uma outra variação para você espremer. Não modifica a estrutura. Chega lá, cria mais 6 palavras com todas correspondências diferentes, diversificadas, uma campanha que está rodando e está performando. Não, faz. Tudo que está performando é sempre com cautela. Os ajustes grotescos mesmo de mudança de estrutura é quando as coisas começaram a dar ruim. Você precisa dar uma nova rota, né? um novo aprendizado para o Google para ver se ele volta a pegar cliques mais qualificados. No seu caso, faz dentro. Eu não gosto de fazer rascunho, a não ser que é para fazer estratégia de lance. Só para a palavra-chave talvez não faça tanto sentido. Porque a estratégia já muda muito na estrutura da campanha e é arriscado. Aí, né? Isso, exatamente. Nesse caso, como não vai mudar muito, dá para fazer tranquilo. Mas, igual eu falei, não é que vai dar cagada se você fizer. É que eu não aconselharia. Tá. E a outra dúvida que eu tô com muita dificuldade, cara, é na parte também de correspondência, mas na negativação, cara. Palavra negativa. Exemplo, palavra composta principalmente. Eu subi uma lista de cidade. Né? Então vai, sei lá, São João Clímaco, por exemplo. Eu subi ampla, mas houve termos de pesquisa e que eu apareci para São João Clímaco, né? Então, assim, como fazer, sei lá, curso GPA São João Clímaco? E eu apareci. Eu falei, caramba, mas se eu negativei ampla, como que eu apareci para esse termo de pesquisa GPA São João Clímaco? Qual que é o correto? Para a gente finalizar, foi muito importante você perguntar isso daí. Tudo que nós aprendemos aqui hoje sobre correspondência, sobre palavra-chave, tudo é a mesma coisa, funciona para negativa. Vamos ficar claro aqui o seu exemplo aqui. Vamos supor que eu quero negativar a pesquisa Caio YouTube. Eu quero negativar o termo de pesquisa isso daqui. Eu posso vir aqui e negativar exatamente isso daqui, ó. Quando alguém pesquisar exatamente Caio YouTube, eu quero não aparecer. Então, a mesma parte de negativa vale essa correspondência. Esse termo de pesquisa aqui eu não quero aparecer. Já venho aqui e excluo em exata. Mas eu posso também ser mais assertivo ainda, colocando também uma variação solta, só YouTube. Porque às vezes é igual uma positiva. Às vezes o robô não lê só uma palavra. Você coloca uma exata, uma variação aqui. Eu só não posso fazer isso daqui. Porque daí, às vezes, como está ampla, lembrando que ampla ele pega variações. Se eu negativo Caio e YouTube, ele vai negativar também o Caio. Então, o Caio é interessante para mim. Se eu quero negativar Caio e YouTube, eu uso exata. Né? Ou frase, quando eu só quero negativar o que está dentro da frase. Mas se for Caio e YouTube curso, eu quero aparecer. Então, isso daqui eu teria que usar em frase. Então, a mesma maneira de pensar para negativar a palavra, usar as correspondências de negativação é a mesma coisa para positiva. Eu gosto de sempre negativar em ampla, só que aquela coisa, eu negativo tudo em ampla, YouTube, Instagram, blog, etc, só que tem termos que eu preciso colocar em exata, porque só a ampla não vai dar. Quando eu anunciava a palavra afiliado Hotmart, tinha na Hotmart login. Eu negativava em exata, porque tinha muita pesquisa isso daqui. Como eu sei que muitos cliques pesquisam assim, eu já negativei exatamente isso daqui. Eu poderia fazer assim também solto? Poderia, funciona também. Mas eu já sou mais assertivo ainda colocando em exatidão, que é a mesma coisa. Estou sendo específico naquela palavra-chave que eu quero negativar. Tá? Então eu faço até as variações exata e as variações soltas. Entendeu? Então, mas aí que tá, que nem, por exemplo, nessa lista de cidades, principalmente, que eu tô com uma dificuldade. Eu coloquei lá Dá um exemplo aí. BH, Belo Horizonte e BH. Eu coloquei, por exemplo, em ampla. Tá, você negativou assim, certo? Em ampla, isso. E depois embaixo BH só. Certo. Só que aí teve um termo de pesquisa, vamos supor, GPA em BH. E eu apareci para esse termo de pesquisa. Certo. Foi exatamente isso daqui ou não? Não GPA, mas foi isso? Foi bem isso daí. O cara pesquisou GPA em BH
né? Queria um curso presencial, pela lógica, e eu apareci no termo de pesquisa para o cara. Certo. Sendo que eu deixei o BH em ampla negativa. Por quê, o Rodrigo? Olha isso daqui. RJ, São Paulo. São duas letras, cara. E você sabe que o Google não pega a preposição, né? As palavras dos, nos. Ele não pega isso daqui. Variações aproximadas. Ele não pega, então não faz muito sentido usar, negativar isso daqui. Às vezes funciona não. Como é menos letra, o algoritmo não consegue ser tão preciso com menos letra, cara. Nesse caso de BH, eu negativaria ele em frase, tá? Ele em frase exata também, quando for essas palavras em termo assim. Usaria mais assim do que ampla, porque ampla é que negócio é ampla. BH, ele pode, como ele pega variações e é duas letrinhas só, ele pode entender que BH é igual a EM, que é igual a São Paulo, que é igual a RJ, que é igual a SC, porque são duas letrinhas. Então ele pega as variações e ele pode interpretar do jeito que ele quiser. Então, realmente não pega, não negativa com tanta eficiência letras. Né? E às vezes também você usa lá gratuito, ele pega e aparece. Então, realmente é você fazer. Pô, tá pegando ainda, cara? Usei gratuito, tá pegando, então eu vou fazer o seguinte: se gratuito não tá funcionando, eu vou usar gratuito em frase e vou usar em exato também. Vou ser mais assertivo ainda. Não adianta eu ficar reclamando que apareceu. Não foi que é o seu caso, tá reclamando, tá? Não adianta a pessoa ficar, apareceu, tal. Pô, vai lá e negativa mais. Negativa em frase, negativa em exata, faz com mais precisão. Que eu tenho toque, cara, e eu gosto de perfeccionismo. Então, assim, se eu for fazer isso que você está dizendo, a minha lista de cidades e estados tem mais de 4.000 nomes. Se eu for colocar depois variáveis de ampla e frase... Rodrigo, não, cara... nesse caso, ela só não é eficiente para letras, tá? Presta atenção, para letra. Não, sim. Para termos, normalmente ela funciona muito bem. É para letras. Se fosse Belo Horizonte, bacana. Não, daí BH... não tem como. Tipo, a lista que eu dei para vocês já aí tem 5.000 cidades. Imagina colocando frase, não tem como. Vai virar 20 mil. Nem aceitaria, eu acho, na negativação. Então, é realmente esses estados, essas siglas pequenas aí. E pega as principais, né? Não precisa... A maioria é BH, RJ, São Paulo. Para ficar mais preciso assim, pega essas daí. Então, nesse caso aí, por exemplo, que nem você falou, Mercado Livre. Eu poderia negativar Mercado e Livre e depois Mercado Livre em frase. E em exata também. Em exata também. Se caso a sua negativação que você fez ali em ampla não tá pegando, aí você vai lá e faz com mais precisão. Ou você já adianta isso daí e faz direto. Né? Que depende da quantidade de palavras, não faz sentido. Comigo, dificilmente sai um termo fora, mas se sair um ou outro, eu até vou lá e ajusto. Mas eu não fico perdendo muito tempo inicialmente, colocando todas essas variações de exata tal, só quando aparece mesmo. Pô, negativei tal palavra, apareceu de novo. Eu vou lá e faço essa precisão de maneira mais assertiva. Tá? Outra coisa que eu reparei, não sei se eu tô certo, quanto mais fechado, menos liberdade eu dou para o Google nas minhas palavras-chave, menos eu tenho que negativar. E quanto mais amplitude eu dou e liberdade eu dou nas minhas palavras, mais negativas eu tenho que acrescentar depois. Positivo. Exatamente isso. Mesmo, né? Quanto mais liberdade, mais tráfego sujo tende a vir. Quanto menos tráfego sujo tende a vir. Então, por isso, entender isso daí é um pilar fundamental. Se eu estou sendo mais livre, eu tenho que tomar mais cuidado com a negativação. E quando estou sendo para meio e topo de funil, fazer aquela negativação do teclado inteiro, né? A, C, usar todo, por daí você perde muito menos dinheiro já logo na parte inicial. Bacana. Beleza? Valeu. Galera, vamos encerrar aqui a mentoria de hoje. Que, quando gasta energia pra caramba pensar e raciocinar tudo dessa forma aqui. Hoje não vai dar para responder todo mundo, porque muita gente perguntando, mas igual eu falo, tudo que aconteceu aqui é importante que vocês revejam, masterizem, porque faz muito sentido perder tempo masterizando isso do que se preocupar com pequenos detalhes de outras coisas, de cookie, de clonação, de página de vendas, de extensões. Tudo é importante, mas nada é mais importante que isso daqui. Nada. Às vezes você não precisa ser o cara da copy, o cara fora da copy. Você pode melhorar um pouco os seus anúncios, seus gatilhos mentais, melhorar alguma coisa, entender um pouco mais de estratégia de lance, que é importante, mas nada mais importante do que entender palavra-chave e correspondência. Porque daí sim você vai conseguir fazer melhor anúncio, aparecer para a pessoa certa e vender o produto certo para a pessoa certa. Aí os testes diminuem, são mais assertivos, porque realmente é teste de produto, não é teste de ferramenta, de erro e tudo mais. Beleza?
Então, espero que tenha ajudado vocês aí, abrido um pouco a mente das pessoas que estão iniciando. Quem começou hoje aí, que tenha aproveitado essa mentoria, para quem foi grátis, né? Para quem foi grátis, que tenha aproveitado de maneira que agregue aí para você nas suas campanhas, comece a fazer ajustes, comece a fazer essas pequenas análises, essas análises aí, que tem certeza que vai fazer sentido no fim, na hora que a conta fecha, né? A hora que você olhar lá, você vai ver que você perdeu muito menos dinheiro com erros bobos de palavras-chave, de conceitos, de fundo, meio, topo e tudo mais. Então, tamo junto. Marca nós lá na mentoria, que hoje batemos o recorde da mentoria. Eu fico muito feliz com isso. Tamo junto, então. Até amanhã, 5 horas da manhã, hein? Quero todos lá. Pelo menos as 300 que está aqui, tem que estar amanhã, 5 horas da manhã lá. Para mais uma mentoria, para vocês cansarem de ouvir minha voz. Valeu, galera. Tamo junto mesmo. Até amanhã. Grátis até injeção na testa. Galera, é foda.